Como exemplo, no estado de São Paulo, a entidade responsável pelo programa é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, www.fapesp.br, e o programa recebe o nome de Programa de Inovação em Pequenas Empresas, PIP. O PIP é dividido em 3 fases, com os seguintes objetivos. 194. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7. Fase 1. Realização de pesquisas sobre a viabilidade das ideias propostas. Nesta fase, podem-se conseguir até R$ 200 mil em recursos não reembolsáveis, além de bolsas para o pesquisador e sua equipe. Fase 2. Fase de desenvolvimento da parte principal da pesquisa, cujos recursos serão concedidos aos projetos de maior sucesso na fase 1. Nesta fase, pode-se conseguir até R$ 1 milhão em recursos não reembolsáveis, além de bolsas para o pesquisador e sua equipe. Fase 3. Para desenvolvimento de novos produtos comerciais baseados nas fases 1 e 2. A FAPESP não concede apoio financeiro para esta fase, mas colabora na obtenção de apoio de outras fontes, faz a ponte com empresas de capital de risco, por exemplo, caso os resultados da pesquisa comprovem a viabilidade técnica das ideias e o potencial de retorno comercial ou social dos novos produtos desenvolvidos. Um aspecto interessante do PIP é que o empreendedor não precisa ter a empresa já criada ao submeter seu projeto na fase 1, apenas após o projeto ser aprovado. Isso possibilita aos empreendedores que tenham ideias ainda em fase de desenvolvimento a conseguirem apoio para colocá-las em prática e, assim, criarem suas empresas. Programa Criatec do BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, criou, em 2007, o Programa Criatec, que visa investir recursos de capital de risco em empresas inovadoras. Os bons resultados obtidos pelo primeiro fundo Criatec estimularam a continuidade do programa. Segundo o BNDES, atualmente, várias das startups já estão operando no mercado após o desenvolvimento de produtos inovadores e de tecnologia de ponta. O Criatec possui 36 empresas em sua carteira, espalhadas pelas 7 regionais de atuação do fundo. O período de investimentos no fundo já foi encerrado, embora seu prazo de duração seja de 10 anos, e conta com compromissos de aportes do BNDES de R$ 80 milhões e outros R$ 20 milhões do BNB. O Criatec II envolve R$ 186 milhões, sendo que a participação do BNDES poderá alcançar até 80% desse valor, limitado a R$ 136 milhões. O Banco do Nordeste do Brasil, BNB, comprometerá até R$ 30 milhões. O Criatec II apresentará a estruturação idêntica ao fundo Criatec II, com exceção dos polos de atuação, que terão um gestor nos seguintes estados: Paraná ou Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas ou Pará, Pernambuco ou Paraíba. Mais informações podem ser obtidas no site do banco, bnds.gov.br. 195. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Programa RHE Inovação. O Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas, RAI, foi criado em 1987 com o objetivo de apoiar projetos de inovação por meio da inserção de recursos humanos em atividades de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. O programa é gerido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, desde 1997, tendo passado por diversas mudanças até sua atual configuração como RHE Inovação. O RAI consiste na concessão de bolsas a empresas para empregar especialistas envolvidos em projetos de desenvolvimento tecnológico, enviar especialistas para treinamento no país e no exterior, possibilitar a participação de especialistas nacionais e estrangeiros em projetos de pesquisa. As bolsas podem ser de curta duração, até 3 meses, e longa duração, até 36 meses. Mais informações podem ser obtidas no site do CNPq, www.cnpq.br. Microcrédito. O microcrédito é uma forma recente no Brasil de apoio aos pequenos empreendimentos, pois envolve empréstimos de menores quantias a juros mais acessíveis, sendo ainda um instrumento estratégico para a inclusão social do governo. Outra característica dessa modalidade é que pode apoiar negócios informais. Geralmente, a administração dessa modalidade de crédito é feita por uma organização não governamental, ONG, que atua em determinada região. O Ministério da Economia tem atuado no desenvolvimento de uma metodologia que minimize os custos dos procedimentos operacionais para as instituições que operam com microcrédito, promovendo sua permanência no mercado de forma mais estável. As cooperativas de crédito, iniciativa crescente no país, destinam-se também a amparar empreendimentos informais e de pequeno porte na busca e acesso ao capital necessário às suas operações. Mais informações podem ser obtidas em www.gov.br/economia. Projex. O Programa de Apoio Tecnológico à Exportação, Projex, tem como finalidade prestar assistência tecnológica às micro e pequenas empresas que queiram se tornar exportadoras ou aquelas que já exportam e desejem melhorar seu desempenho nos mercados externos. O Projex apoia a adaptação do produto ao mercado externo nos seguintes quesitos: melhoria da qualidade e do processo produtivo, redução de custos, atendimento às 196. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7.
Normas técnicas, superação de barreiras técnicas, design, embalagens. O apoio tecnológico para cada produto é feito em 2 etapas. 1. Estudo de viabilidade técnica. Profissionais de uma entidade tecnológica visitam a empresa e fazem o primeiro diagnóstico. A partir daí, constam análises do produto e do processo produtivo, identificação dos principais problemas técnicos a serem resolvidos, estimativas dos custos e investimentos necessários para implementar as soluções sugeridas. 2. Adequação tecnológica. Profissionais da entidade tecnológica, em conjunto com a empresa, implementam as soluções dos problemas diagnosticados. O responsável técnico do Projex garante sigilo total sobre as informações confidenciais às quais tiver acesso nas empresas. As entidades tecnológicas são instituições de pesquisas tecnológicas que possuem comprovada experiência, contam com equipes altamente qualificadas em várias áreas do conhecimento e acervo de normas técnicas internacionais. Mais informações podem ser obtidas em www.finep.gov.br. Programa SebraeTech e Sebrae+. Dos vários programas de auxílio às pequenas empresas, mantidos pelo Sistema de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, SEBRAE, podem se destacar o SebraeTech e o Sebrae+. O programa Sebrae de Consultoria Tecnológica, SebraeTech, é um mecanismo coordenado pelo Sebrae para permitir que as micro e pequenas empresas e empreendedores possam acessar os conhecimentos existentes no país, por meio de consultorias, visando a elevação do patamar tecnológico da empresa. O público-alvo do programa é composto de micro e pequenas empresas e empreendedores dos setores da indústria, inclusive agroindústria, do comércio, de serviços e agropecuário, rural, preferencialmente inseridas em arranjos produtivos, conforme critérios estabelecidos no Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. O SebraeTech auxilia as empresas com consultoria subsidiada nos seguintes itens: diagnóstico tecnológico, oficina SebraeTech, suporte tecnológico, apoio tecnológico à exportação, atendimento tecnológico in loco, aperfeiçoamento tecnológico, inovação tecnológica e clínicas tecnológicas. O SebraeTech poderá apoiar de 80% a 100% dos custos do projeto, o restante fica sob a responsabilidade da empresa assistida. 197. 7. Colocando o plano de negócios em prática. A busca de financiamento. O Sebrae possui ainda o programa Sebrae+, que oferece soluções para ajudar pequenas empresas a implantar modelos avançados de gestão empresarial, ampliar sua rede de contatos e implantar estratégias para estimular a inovação na empresa. Além disso, orienta a analisar os aspectos fundamentais da gestão financeira e melhorar o processo de tomada de decisões gerenciais. Mais informações no site www.sebrae.com.br. Resumo do capítulo. Neste capítulo, foram apresentadas algumas alternativas de financiamento de que o empreendedor pode utilizar para capitalizar sua empresa nascente ou já constituída. Inicialmente, discorreu-se sobre os 2 tipos básicos de financiamentos existentes, dívida e equidade. Em seguida, apresentaram-se, entre outros, o tão cobiçado capital de risco e suas peculiaridades, bem como os cuidados que devem ser tomados pelo empreendedor que optar por essa opção de financiamento, apesar de ser restrita apenas a negócios com foco em inovação e de rápido crescimento. Finalmente, alguns dos vários programas do governo brasileiro voltados às micro e pequenas empresas também foram expostos de forma descritiva. Com isso, após ter elaborado um bom plano de negócios, o empreendedor pode começar a elaborar sua estratégia para obter os investimentos necessários para dar início às atividades de sua empresa. Questões para discussão. 1. Quais são as diferenças básicas entre os 2 tipos de financiamento, dívida e equidade? Quando o empreendedor deve utilizar um ou outro? 2. Pesquise nos sites do governo, por exemplo, www.bnds.gov.br, www.finep.gov.br, entre outras formas de financiamento da pequena empresa e discuta com os colegas quais são as mais adequadas para a capitalização da empresa para a qual o grupo desenvolveu o plano de negócios. 3. Tendo definidas as melhores opções de financiamento, na questão 2, entre em contato com as entidades de fomento e verifique qual o procedimento necessário para a concretização do financiamento. Discuta com o grupo se esses procedimentos são adequados ou muito burocráticos. Use argumentos convincentes. 198. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. 7. 4. Por que o capital de risco e os clubes de investidores anjo ainda são restritos a poucas empresas no Brasil? O que já é feito para incentivar o investimento de risco no país, ações por parte do governo, empreendedores e sociedade em geral? Que outras ações você e seu grupo proporiam? 5. Liste, pelo menos, 3 clubes de investidores anjo que atuam no Brasil. Acesse o site de cada clube e analise os critérios para submeter ideias e quais os setores da economia são priorizados para investimento. Quais as semelhanças e diferenças entre os critérios utilizados e setores priorizados por cada clube de investidores anjo? Discuta com os colegas. 199. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Estudo de caso 4. O ex-campeão de tênis profissional que se tornou referência na venda de açaí Marcelo Cesana, da Frutti. Marcelo Cesana sempre gostou de esportes. Desde cedo, já praticava futebol e tênis no Clube Hebraica em São Paulo.
Como me destacava mais no tênis, resolvi parar o futebol e me dedicar somente às raquetes. Com 7 anos, já treinava todos os dias à tarde, e, com 9 anos, ganhou seu primeiro campeonato, do total de 140 troféus adquiridos na carreira de tenista. Eu estudava de manhã e treinava todas as tardes. Com 12 anos, comecei a viajar pelo Brasil com a equipe do clube para disputar torneios nacionais. Já era o número 1 de São Paulo na minha idade. Na escola, nunca fui de ter amizades muito fortes. Eu me relacionava mesmo com o pessoal do circuito do tênis pelo Brasil. Aos 14 anos, fui campeão sul-americano. O tênis lhe proporcionou grande experiência e embutiu cedo em Marcelo a vontade de vencer. Aprendi muito com o esporte a ter disciplina, me alimentar direito, lidar com a competitividade e ter a garra de vencer. Aos 16 anos, enquanto todos meus amigos estavam indo a festinhas e namorando, eu estava treinando e me preparando para iniciar na carreira profissional. Parei de estudar com 16 anos para me dedicar integralmente a viagens e consegui me profissionalizar aos 17 anos. Joguei mais 6 meses depois, até interromper a carreira profissional 4 meses antes de completar 18 anos. Os motivos da interrupção da até então promissora carreira no tênis até hoje são questionáveis. Mas Marcelo fala abertamente a respeito. Talvez tenha sido medo, estafa, enfado, despreparo mental, falta de altura, namoradas, falta de dinheiro, cansaço das viagens, etc. A alternativa foi voltar para a escola e acabar o colegial em um curso supletivo. Ao mesmo tempo, Marcelo começou a ajudar o pai na empresa de exportação de frutas que possuía. Fiquei sem pegar em uma raquete por 12 anos, mas nunca parei de fazer outros esportes. Seu sonho de criança era ser famoso por meio do esporte, mas sua vida mudou totalmente quando a carreira profissional foi interrompida. Eu queria jogar a Copa Davis pelo Brasil e disputar o torneio de Grand Slam, sendo um profissional de tênis de prestígio. Não tive um grande herói que me fizesse seguir a carreira. Porém, quando criança, algumas vezes vi o Bjorn Borg e o Bjorn McEnroe jogando na TV, com entusiasmo e admiração. Acho que meu 200. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7. Prazer pelo tênis era mais de jogar que de ver. Achava lindo uma plateia vendo dois competidores se matando dentro de uma quadra. Só depois, fui perceber o quanto era duro estar toda semana competindo e ganhando ou perdendo dia após dia. Não é fácil conviver com derrotas. Tem uma pesquisa que fala que um jogador entre os 80 melhores do mundo perde 60% dos jogos. Se ele estiver na posição 80 do mundo, o que pouquíssimos brasileiros conseguiram, e perder 60% dos jogos, imagina como deverá ser frustrante a vida dele. Tem de ter a cabeça muito boa para ser forte e persistente para conseguir se manter no circuito por muito tempo. A experiência com o tênis ajudou Marcelo em sua vida empresarial e na carreira como empreendedor. Lidar com vitórias e derrotas é tão comum no mundo do empreendedorismo como no tênis. Era para eu ter desistido lá atrás, quando comecei a Frutti. Perdi dinheiro no começo da empresa por, pelo menos, 5 anos, até que a Frutti começou a deslanchar, e, mesmo assim, continuei tentando, até ela engrenar. A Frutti começou meio por acaso. Marcelo trabalhava ajudando o pai na empresa de exportação de frutas, quando seu pai resolveu abrir uma loja de frozen iogurte, atribuindo a Marcelo a missão de cuidar do negócio. A partir daí, assumi o negócio totalmente até hoje. Pelo fato de não ter me formado nem me preparado profissionalmente para o mundo corporativo, não me enxergo trabalhando em uma multinacional hoje, por exemplo. Acredito que, se eu pudesse ter adquirido experiência como empregado antes de abrir meu próprio negócio, eu teria perdido menos dinheiro e aprendido mais rápido e me preparado melhor profissionalmente. Ao assumir o negócio de frozen iogurte, Marcelo começou, sem perceber na época, o embrião do que seria seu grande negócio, a Frutti. Acabei desenvolvendo o fornecedor das matérias-primas até a abertura da loja de frozen iogurte. Fiz cursos na Associação Brasileira de Franchising, ABF, e consegui vender 5 franquias. Com a ajuda financeira de meu pai, construímos uma fábrica para a produção do frozen iogurte e sorvetes e, após 3 anos de trabalho forte na abertura de clientes, conseguimos alcançar o ponto de equilíbrio. Após esse primeiro ciclo do negócio, Marcelo percebeu o potencial para trabalhar um produto ainda novo no mercado paulista. Em 1999, o açaí estava começando em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro com uma presença já bem forte junto ao público consumidor. Usei a estrutura que tinha de fabricação de sorvete para fazer um potinho de açaí. Comecei a abrir distribuidores em outras cidades e criei a categoria de açaí em supermercados. Com a explosão do consumo do açaí em todos os lugares e a forte aceitação de nossa formulação, tivemos um sucesso muito grande do público em geral, aumentando assim a quantidade de consumidores por todos os cantos do país. A empresa aproveitou o crescimento do mercado de produtos naturais e com 201. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Benefícios nutritivos. Desde o início, houve grande preocupação em consolidação da marca e em investir em material promocional no ponto de venda. Treinávamos e cobrávamos todo o nosso comercial a não só vender, mas a conseguir expor nossa marca nos pontos de venda. O retorno foi tanto que, hoje, quando se pensa em açaí, a marca Frutti aparece naturalmente na cabeça da maioria das pessoas.
De fato, a Frutti tornou-se sinônimo de qualidade, e isso tem feito o negócio crescer a cada dia, consolidando-se como uma das principais referências no setor. Bate-bola com Marcelo Cesana. Sociedade nos negócios. Meu sócio atual entrou no negócio em 2004. Foi quando apareceu a oportunidade de comprar uma fábrica de sorvete com estrutura maior que a minha, e, com isso, a gente podia aumentar o faturamento. Como eu não tinha o capital na época, ofereci a um amigo a oportunidade de sociedade, em contrapartida a investir recursos para a compra da fábrica. Com a compra dessa fábrica, fechei a anterior e juntamos os dois negócios, economizando alguns custos em dobro. Em 2005, contratamos uma pessoa que, anos mais tarde, receberia como bônus outros 2% da empresa, por merecimento. Todos nós nos damos bem e nos respeitamos muito. Enquanto sou mais agressivo e arrojado, meu sócio segura um pouco o ritmo e, assim, o termômetro fica saudável. O que pensa sobre inovação? Inovar é estar o tempo todo pensando em como melhorar a qualidade, economizar custos, aperfeiçoar o processo, mesmo que esteja dando certo no momento presente. Temos batalhado muito nos últimos anos para dar conta de produzir o necessário para atender a grande demanda pelo consumo do açaí Frutti. Montamos uma fábrica mais moderna e enxugamos custos para produzir mais e melhor. Investimos em sistemas, infraestrutura e em profissionais de qualidade para atender melhor a nossos distribuidores e clientes em geral. Sempre estamos aumentando a capacidade para poder economizar na produção e entrar no próximo verão mais bem preparados. É um investimento atrás do outro, que não acaba nunca. O que pensa sobre sustentabilidade? É muito gratificante saber que usamos uma fruta que em nada prejudica a floresta amazônica. Pelo contrário, o aumento no consumo de açaí trouxe 202. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7. Melhores condições para a população local. A tendência é que, cada vez mais, eles se beneficiem dessa geração de renda que o açaí trouxe para suas famílias. Cada vez mais, escolas são abertas dentro das cooperativas, e a infraestrutura básica chegou nas comunidades mais carentes da Amazônia. Energia, saneamento básico e melhor alimentação são alguns dos progressos oriundos da extração da fruta. Diferenças entre empreender hoje e no passado. Em minha opinião, antigamente, qualquer atividade inicial contava com poucos ou nenhum concorrente, então, as chances de sucesso eram muito grandes. Hoje em dia, como há já muitas empresas fazendo de quase tudo, as chances de se fazer algo totalmente pioneira estão cada vez mais difíceis. Daí a necessidade de um estudo e planejamento bem feitos para evitar perda de tempo e dinheiro. Sobre a realização como empreendedor, ainda não me sinto realizado. Estou trilhando um caminho bastante promissor. Construí uma empresa de sucesso, uma marca forte, e ajudei a construir o consumo de um novo produto pelo Brasil todo. Ainda estou longe de estar satisfeito e realizado. Como pessoa física, ainda não consegui ter qualquer patrimônio. Tudo que a empresa lucra é destinado ao pagamento dos investimentos para seu crescimento. Portanto, estou no meio de um caminho longo, mas que deverá me gerar bons resultados e me deixar bastante realizado em um futuro próximo. O que pensa sobre aposentadoria? Quero continuar fazendo bastante esporte e viajar bastante para conhecer lugares que ainda não visitei. Mais do que tudo, também quero poder curtir meus filhos e netos, sem me preocupar com dinheiro. Não almejo ser milionário, apenas ter o bastante para viver minha velhice com folga, sem necessitar de ajuda de ninguém. Sobre voltar atrás, mudar algo, algum arrependimento, e sobre se faria tudo de novo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria tido uma experiência como funcionário. Antes de começar um negócio próprio tão cedo. Faltaram-me experiência prévia e bons professores na minha vida profissional. Teria sido muito bom ter algumas experiências em grandes empresas para eu aprender um pouco com bons e experientes gestores. Hoje, olhando para trás, enxergo o quanto eu poderia ter feito melhor e 203. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Mais rápido, se tivesse aprendido com alguém antes. Fui fazendo tudo por intuição, sem instrução nem ajuda alguma. Por pura persistência e muito suor, consegui atravessar a maré e entrar para a seleta lista das empresas que ultrapassaram os primeiros anos de vida. Conselhos a quem pretende ser dono do próprio negócio no Brasil. Antes de começar, faça pesquisas, planejamento, cursos, etc. Estude bastante o setor no qual irá entrar, conheça os concorrentes, a situação do mercado e avalie seus conhecimentos em geral. É muito importante também gostar da área. Não adianta estar trabalhar à noite e abrir um restaurante bistrô. Se você não estiver lá, acompanhando o dia a dia, noite a noite, possivelmente não dará certo. Sobre a Frutti nasceu em 1994, com a ideia de trazer o frozen iogurte ao Brasil. A primeira loja de rua foi aberta na Rua Pamplona, em São Paulo, e, a partir daí, houve a expansão por meio de franquias. Em 1999, com o lançamento do pote de 200 gramas de açaí e do balde 3,6 kg, iniciou-se a venda para distribuidores e supermercados. Ao longo dos anos posteriores, esses distribuidores foram se multiplicando, e o consumo nos supermercados foi crescendo.
Com a popularidade do açaí na tigela entre jovens por todo o país, a Frutti encontra-se em milhares de pontos de venda em todo o Brasil e exporta para 10 países. A Frutti lidera o mercado local e fatura mais de 120 milhões de reais anuais, vendendo milhões de quilos de creme de açaí. Mais informações em www.frutti.com.br. Questões referentes ao estudo de caso 4. 1. A paixão de Marcelo sempre foi o esporte, e ele chegou a se destacar como tenista profissional quando adolescente. O sonho de ser famoso como tenista não aconteceu, mas sua carreira como empreendedor tem lhe proporcionado grandes resultados e reputação no mercado no qual atua. Como você avalia o caminho traçado por Marcelo e o fato de ter desistido de uma carreira promissora no tênis? O que você pensa sobre o empreendedor? 204. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. 7. Seguir seu sonho mesmo quando há grandes adversidades ao longo do caminho. 2. O negócio da Frutti aconteceu por acaso, segundo o próprio empreendedor. Porém, quando questionado sobre suas recomendações a quem pretende empreender, Marcelo sugere muito estudo, planejamento, preparação, etc. Caso Marcelo tivesse desenvolvido um plano de negócios, o que ele poderia ter previsto e o que não mudaria na estratégia de crescimento da Frutti, sabendo que o próprio pai colocou o recurso inicial e, depois, um amigo investiu na segunda fase de crescimento da empresa. 3. Marcelo acredita que, se tivesse tido uma experiência prévia como empregado em uma grande empresa, sua fase inicial como empreendedor teria sido menos difícil. O que você pensa a respeito? O jovem recém-formado deve primeiro trabalhar como empregado, adquirir experiência e depois criar o próprio negócio, se esse for seu desejo, ou deve criar o próprio negócio mesmo sem essa experiência prévia. Quais os prós e contras de cada decisão? 4. Apesar de a Frutti ser bem-sucedida e faturar milhões de reais anualmente, Marcelo relatou que levou vários anos para a empresa chegar ao ponto de equilíbrio, e que, financeiramente, ele ainda não está realizado. Como o empreendedor deve lidar com a realização financeira? Esse deve ser um objetivo a ser atingido ou uma consequência do trabalho desenvolvido. Cite exemplos de empreendedores que têm um objetivo financeiro deliberado, que você conheça pessoalmente ou que tenha lido a respeito na mídia. Com qual tipo de empreendedor você mais se identifica? Por quê? 205. 8. Buscando assessoria para o negócio. O empreendedor não é uma ilha isolada no oceano. Por meio de sua rede de contatos, ele deve identificar os melhores profissionais e entidades para assessorá-lo. 8. Buscando assessoria para o negócio. Tão importantes quanto conseguir o financiamento inicial para o começo do negócio, são as assessorias que ajudarão o empreendedor a ultrapassar a primeira e, em geral, a mais difícil fase do empreendimento, a da sobrevivência. No início, empresas costumam ser frágeis, não têm marca, não são conhecidas e tampouco conhecem muito bem o mercado em que atuam, devendo ser cautelosas em suas ações, o que não significa dizer que devam ser lentas. O empreendedor, por mais otimista que seja, caso não esteja devidamente amparado na fase inicial do negócio, pode se ver em dificuldades, e seu sonho pode tornar-se pesadelo em pouco tempo. Nos capítulos anteriores, falou-se bastante das características dos empreendedores, da necessidade de identificar uma oportunidade singular e de saber elaborar um bom plano de negócios, das alternativas de financiamento e de que o empreendedor deve estabelecer uma rede de contatos que o ajude a fazer a empresa crescer. Essa rede de contatos serve ainda para o empreendedor identificar em quais aspectos o negócio precisará de assessoria externa. Por melhor e mais completo que seja o empreendedor, ele sempre necessitará de ajuda externa. Algumas assessorias são citadas a seguir e devem ser consideradas no momento da criação do negócio ou em outros momentos críticos. Incubadoras de empresas. Desde o surgimento do primeiro parque tecnológico de que se tem notícia, no final da década de 1940, em Palo Alto, na Califórnia, caracterizado pelo estreito relacionamento com a Universidade de Stanford, Broadhurst, 1988, e que serviu de modelo para outros países desenvolverem seus próprios polos tecnológicos, Torcomian, 1992, conceitos como capital de risco, empreendedorismo e incubadoras de empresas são considerados condições básicas para o desenvolvimento econômico regional, por meio de transferência de tecnologia e inovação tecnológica, DIB, 1992. Espolidoro, 1999, Dornelas et al., 2000. É importante notar que a participação dos governos no incentivo às empresas de base tecnológica tem sido fundamental, assim como no caso dos parques e polos tecnológicos, direcionando os esforços de pesquisa para setores considerados prioritários, como ocorreu nos Estados Unidos, Medeiros et al., 1992, no Japão, na França, no Canadá, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra e, mais recentemente, em países em desenvolvimento, como Israel, Cavu et al., 1998, China e México, Laukaka e Bishop, 1996. 208. Buscando assessoria para o negócio. 8.
No Brasil, os primeiros polos tecnológicos foram criados a partir de 1984, por meio de convênios do CNPq com instituições localizadas em São Carlos, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Campina Grande, Paraíba, Manaus, Amazonas e Santa Maria, Rio Grande do Sul, com o intuito de criar empresas de base tecnológica nessas regiões. Medeiros et al., 1992, Torcomian, 1992. Essas experiências iniciais motivaram o surgimento de parques e polos tecnológicos em outras regiões do Brasil, que atualmente possui dezenas dessas iniciativas. Com a criação dos polos e parques tecnológicos, o surgimento do conceito de incubadoras de empresas de base tecnológica foi natural, já que, para abrigar as iniciativas empreendedoras, havia a necessidade de constituir espaços que proporcionassem um perfeito desenvolvimento desses negócios inovadores e acelerassem sua consolidação. As incubadoras de empresas são entidades sem fins lucrativos, destinadas a amparar o estágio inicial de empresas nascentes que se enquadram em determinadas áreas de negócios. Uma incubadora de empresas pode ser definida como um ambiente flexível e encorajador no qual são oferecidas facilidades para o surgimento e o crescimento de novos empreendimentos. Amprotec, 1998. Além de assessoria na gestão técnica e empresarial da organização, a incubadora oferece a possibilidade de serviços compartilhados, como laboratórios, telefone, internet, copiadoras, correio, luz, água, segurança, aluguel de área física e outros. Assim, uma incubadora de empresas é um mecanismo, mantido por entidades governamentais, universidades, grupos comunitários, entre outros, de aceleração do desenvolvimento de empreendimentos, incubados ou associados, por meio de um regime de negócios, serviços e suporte técnico compartilhado, além de orientação prática e profissional. A empresa incubada não encontrará fora da incubadora as facilidades existentes dentro dela, a preços tão competitivos e de forma tão integrada. Por isso, a taxa de mortalidade de empresas incubadas é muito menor que a das micro e pequenas empresas em geral, e a procura por vagas em incubadoras, por parte das empresas nascentes, vem aumentando no país. Mas o principal objetivo de uma incubadora de empresas deve ser a produção de empresas de sucesso, em constante desenvolvimento, financeiramente viáveis e competitivas em seu mercado, mesmo após deixarem a incubadora, em geral em um prazo de 2 a 4 anos. Ou seja, todo empreendedor e sua empresa passam por um processo de seleção para serem admitidos em uma incubadora, devendo apresentar, entre outros documentos, um plano de negócios do empreendimento. 209. 8. Buscando assessoria para o negócio. O número de incubadoras de empresas tem crescido rapidamente nos últimos anos, tanto no exterior como no Brasil. Nos Estados Unidos, até o início da década de 1980, havia apenas cerca de 10 incubadoras. Rice Matthews, 1995. Esse número cresceu rapidamente na década seguinte, e, em 1997, já havia mais de 500 incubadoras. Business Incubation Works, 1997. Atualmente, o número de incubadoras nos Estados Unidos é superior a 1000, fonte, NBIA. Na China, há mais de 500 incubadoras, e o governo chinês planeja acelerar para chegar rapidamente aos patamares americanos e até superá-los. No Brasil, mais recentemente, vem ocorrendo algo semelhante. A primeira incubadora de empresas do país foi criada em São Carlos, São Paulo, em 1984, e está vinculada à Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, entidade mantenedora da incubadora. Desse período até os dias atuais, o número de incubadoras de empresas no país aumentou consideravelmente. É importante ressaltar que essas incubadoras são de caráter bastante eclético, tecnológicas, que abrigam empresas de base tecnológica, por exemplo, software, eletrônica, biotecnologia, etc., convencionais, que abrigam empresas industriais e de serviços nas quais a tecnologia não é o fim, mas pode ser utilizada no processo de produção do bem ou serviço, por exemplo, vestuário, calçados, entre outros, e mistas, que abrigam ambos os tipos de empresas. Outros tipos de incubadoras têm surgido nos últimos anos, como é o caso das culturais, agroindustriais, de artes e as cooperativas. Em todo o país, existem cerca de 370 incubadoras de empresas, fonte Amprotec. A principal justificativa para o explosivo crescimento desse número no país deve-se ao fato de o Sebrae Nacional e os estaduais terem financiado grande parcela dessas incubadoras nascentes, com renovação anual dos convênios firmados. Para saber se existe uma em sua região, acesse o site da Amprotec, entidade que representa o movimento de incubadoras no Brasil, www.amprotec.org.br, que contém uma relação dos parques tecnológicos e das incubadoras de empresas brasileiras. Aceleradoras. As aceleradoras ou incubadoras de empresas.com, baseadas na internet, foram concebidas na década de 1990 e são diferentes das incubadoras tradicionais citadas na seção anterior. Naquela época, uma empresa.com podia optar por pleitear uma vaga em uma incubadora. 210. Buscando assessoria para o negócio. 8. Tecnológica mantida por entidades, como as citadas anteriormente, ou optar por uma vaga nas várias incubadoras.com que surgiram no país. A principal diferença é que essas incubadoras voltadas exclusivamente às
Empresas.com são privadas, visam ao lucro e atuam como capitalistas de risco, ou seja, além de oferecerem infraestrutura, suporte e auxílio na gestão, também entram com o capital necessário para começar o negócio. Mas isso tem um preço: a empresa deve ceder uma parte das ações à aceleradora, em troca de todo esse pacote de benefícios. Em geral, as aceleradoras selecionam os empreendedores e seus negócios em um fim de semana ou em encontros, concursos, usando como base a proposição do modelo de negócio da empresa. São raras as que solicitam um plano de negócios, o histórico da equipe de gestão, um protótipo, caso exista, e avaliam se a ideia é inovadora. As aceleradoras buscam geralmente atrair jovens criativos e, então, selecionam os melhores projetos para participar de seus programas de investimento. Sebrae. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é a principal entidade que apoia os empreendedores brasileiros. Foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo, mas é predominantemente administrado pela iniciativa privada. A instituição é resultante de uma decisão política, que atende aos anseios dos empresários e do Estado, que se associaram para criá-la e cooperam na busca de objetivos comuns. Sua criação ocorreu em 1990, pelas leis nos ano pelo Decreto No. 8.029 e 8.154, sendo regulamentado no mesmo 99.570. Está espalhado por todos os estados da federação, com dezenas de agências em várias cidades do país. Desde conselhos sobre a forma de abertura da empresa, passando por consultorias básicas e pontuais, até cursos sobre gestão da qualidade, fluxo de caixa, marketing, finanças, entre outros, o Sebrae está sempre ao lado das empresas. Organiza ainda caravanas para participação das empresas em feiras e eventos nacionais e internacionais, como expositores ou visitantes, promove rodas de negócios, auxilia o empresário em questões relacionadas com o comércio exterior, apoia as incubadoras de empresas e demais eventos voltados às pequenas empresas, entre outros. Para saber onde encontrar uma agência do Sebrae e obter mais informações sobre a entidade, acesse o site www.sebrae.com.br. 211. 8. Buscando assessoria para o negócio, assessoria jurídica e contábil. É de extrema importância que o empreendedor seja muito bem assessorado, desde o início, em relação aos aspectos jurídicos e contábeis de seu negócio. Para isso, ele deve recorrer a advogados e contabilistas, contadores, que inspirem confiança, entendam do assunto e, mais que isso, auxiliem o empreendedor na gestão do empreendimento. É muito comum alguns contadores apenas indicarem as datas e os valores dos impostos e tributos que o empreendedor deve pagar, não assessorando a empresa de forma a otimizar a administração de seu fluxo de caixa, por exemplo. O empreendedor deve fazer uma boa pesquisa antes de optar por um ou outro profissional ou escritórios de advocacia e contabilidade e esclarecer todos os direitos e deveres de cada um, antes de definir a escolha. Geralmente, a escolha é feita por motivos pessoais e indicações de amigos e conhecidos. Nesses casos, o empreendedor deve procurar conhecer alguém e as empresas assessoradas pelo profissional antes de contratá-lo, sem tomar a decisão final antes disso. Outro detalhe refere-se ao preço da assessoria. Os que cobram muito abaixo da média geralmente não oferecem serviço completo, e nem sempre os que cobram acima da média do mercado são os melhores. Por isso, uma boa pesquisa de mercado também é recomendada. Universidades e institutos de pesquisa. O empresariado brasileiro não tem o hábito de recorrer às universidades e aos institutos de pesquisa para solucionar problemas de tecnologia em suas empresas ou mesmo para promover inovação tecnológica. No entanto, o Brasil oferece boas opções para isso, e os empreendedores devem estar atentos a elas, principalmente aqueles ligados a empresas de base tecnológica. Um modelo de transferência de tecnologia bastante utilizado em vários países europeus e na América do Norte trata das parcerias entre institutos de pesquisa e universidades com empresas, tanto de pequeno porte, como empresas maiores e com grande presença em seu mercado de atuação. No Brasil, existem algumas iniciativas que merecem destaque. Uma delas é o Programa Disseminação Tecnologia, ou DT, antigo Disque Tecnologia, da Universidade de São Paulo. Por focar principalmente as empresas de pequeno porte, o DT acabou se transformando em uma forma simples e eficaz de resolver problemas que não requerem alto teor tecnológico, do ponto de vista acadêmico, mas que otimizam de forma substancial processos e produtos em pequenas empresas, que não possuem know-how para fazê-lo. Um dos fatores que talvez tenha sido importante para a 212. Buscando assessoria para o negócio 8. Validação do modelo foi a participação das diversas empresas juniores da USP no projeto, atuando como agentes de ligação entre o meio acadêmico e as pequenas empresas. Dessa forma, e por meio de programas como o SebraeTech do Sebrae São Paulo, que arca com parte dos custos da consultoria às empresas, o DT, além de solucionar os problemas das empresas, é uma forma de baixo custo e acessível a qualquer pequena empresa com problemas tecnológicos. Nota-se que esse modelo envolve vários atores. De um lado, estão os pesquisadores, detentores do conhecimento e da tecnologia; de outro, estão as empresas carentes de soluções para otimizar seus produtos e processos, e, como agentes intermediários e facilitadores do processo, estão as empresas juniores, formadas por estudantes dos mais variados cursos de graduação oferecidos pela USP, empenhados na consolidação do modelo.
Como não poderia deixar de existir, há ainda o agente financiador, o Sebrae São Paulo, que aporta recursos financeiros subsidiados com o objetivo de viabilizar a participação dos vários atores nesse processo. Nas universidades públicas estaduais de São Paulo, a forma mais conhecida internamente de se promover a transferência de tecnologia ao setor privado são as fundações, entidades criadas a serviço das universidades e que atuam como elo entre o meio acadêmico e as empresas. Apesar de bastante conhecidas internamente, essas fundações não parecem ser a melhor forma de promover a transferência de tecnologia e a consequente inovação tecnológica nas empresas, pois, em geral, não têm caráter proativo, mas reativo, ou seja, esperam que o empresário procure a universidade ou que o pesquisador desenvolva um papel de vendedor de tecnologia. Assim, tornam-se apenas intermediários no processo, sem necessariamente agregar valor a ele. Apesar disso, são estruturas já estabelecidas nas universidades e que podem ser aproveitadas de forma mais eficiente, com uma ação mercadológica mais evidente e exercendo o papel de agente facilitador para ambos os lados, a academia e a empresa, com melhor divulgação de suas ações. Precisam também recrutar uma equipe de pessoas especializadas e focadas na transferência de tecnologia, que atuem como identificadores de oportunidades e soluções para problemas tecnológicos nas empresas brasileiras. Mais recentemente, têm surgido as agências de inovação nas universidades brasileiras, que buscam justamente facilitar o processo de transferência de tecnologia e a promoção da inovação. Existem ainda os institutos de pesquisa com administração independente, mas que possuem estreito relacionamento com as universidades. Esses institutos desenvolvem pesquisa de alto valor agregado e procuram promover a transferência de tecnologia para o setor privado, seja em forma de parcerias ou até mesmo induzindo a criação de novas empresas. 213. 8. Buscando assessoria para o negócio. De base tecnológica. Todavia, apesar da interação com o meio empresarial, esses institutos necessitam de substanciais recursos do governo para sua sustentação. Como o Brasil não possui uma política clara, definida e contínua de investimento em pesquisa e desenvolvimento, esses institutos não conseguem estabelecer planejamentos de longo prazo, haja vista as constantes reduções de verba que, em muitos casos, forçam os pesquisadores a redirecionar suas pesquisas e partir para soluções alternativas, que, nem sempre, são as melhores opções. Mesmo nos casos de institutos e centros de pesquisa reconhecidos nacional e até internacionalmente, como a Embrapa, com seus vários centros de pesquisa nos estados brasileiros, e o IPT, de São Paulo, essa constatação se torna evidente. Apesar dos problemas, existem muitos empresários usufruindo dos benefícios proporcionados por institutos e universidades. Para isso, o empreendedor tem de ser ousado e procurar essas instituições, sem medo de parecer patético em relação a seu problema, mas tendo em mente que as instituições podem ser morosas na resolução. Em muitos casos, a parceria entre universidade e indústria é um sucesso, basta que as regras estejam claras desde o início, com os papéis de cada ator bem definidos. Como citado, as empresas juniores, situadas dentro de universidades e faculdades, por serem formadas por alunos e não terem fins lucrativos, são uma alternativa de baixo custo e boa qualidade para as pequenas empresas, pois sempre têm o respaldo de professores que auxiliam os alunos na resolução dos problemas. O Brasil é referência mundial no assunto, com mais de 500 empresas juniores em atividade. As empresas juniores brasileiras atuam nos mais diversos ramos de atividade, de consultoria em gestão à resolução de problemas de engenharia ou química, e o número dessas empresas aumenta a cada ano. O empreendedor interessado em entrar em contato com essas empresas juniores pode se dirigir às universidades e faculdades com cursos sobre o tema de seu interesse. Muito provavelmente, haverá uma empresa júnior preparada para atendê-lo. Outra possibilidade é entrar em contato com a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, Brasil Júnior, para obter informações das empresas juniores do país, www.brasiljunior.org.br. Instituto Empreender Endeavor. O Instituto Empreender Endeavor é uma entidade internacional, sem fins lucrativos, que atua no suporte ao empreendedorismo em países em desenvolvimento. Essa entidade chegou ao Brasil em 2000, e sua missão é eliminar os fatores que têm limitado o surgimento de empreendimentos inovadores. Entre esses fatores, estão a dificuldade de acesso a capital, a 214. Buscando assessoria para o negócio 8. Desinformação e a carência de serviços de suporte qualificados. Outro ponto bastante explorado pela Endeavor é o apoio ao desenvolvimento de modelos de empreendimentos bem-sucedidos no Brasil que possam servir de referência para futuros empreendedores. A sede da Endeavor é em Nova York, nos Estados Unidos. A entidade foi criada em 1997 por um grupo de ex-alunos da Universidade de Harvard que, após ter trabalhado em mercados emergentes, nos países em desenvolvimento, identificou a carência de programas que efetivamente apoiassem empreendedores. O início da atuação da Endeavor na América do Sul foi na Argentina e no Chile, em 1997. Mais informações podem ser encontradas em www.endeavor.org.br. Franchising. O franchising é um modelo de negócios que visa estabelecer uma estratégia para a distribuição e comercialização de produtos e serviços. Existem dois atores principais no processo, o franqueador e o franqueado. Para que o sistema tenha êxito e todos saiam ganhando, é importante a relação de parceria. O movimento no país é representado pela Associação Brasileira de Franchising, ABF.
Franqueador é a empresa detentora da marca, que idealiza, formata e concede a franquia do negócio ao franqueado. Franqueado é uma pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquia, investindo recursos no próprio negócio, o qual será operado com a marca do franqueador e de acordo com todos os padrões estabelecidos e supervisionados por ele. O primeiro franchising ocorreu nos Estados Unidos, e o caso mais conhecido de sucesso é o do McDonald's, que surgiu em 1954, tornando-se o maior franqueador do mundo. O Brasil é um dos países com maior número de franquias no mundo, nos mais variados setores. Aderir a esse sistema é uma boa possibilidade para os empreendedores brasileiros, que são assessorados pelo franqueador e, portanto, têm mais segurança na abertura do próprio negócio. A ABF possui vários programas voltados a auxiliar tanto franqueadores como franqueados e os possíveis candidatos a empreendedores no mundo do franchising. Esses programas têm o objetivo de fortalecer o sistema de franquias, dar suporte a questões de legislação e oferecer capacitação em gestão empresarial, crédito e assessoria técnica. 215. 8. Buscando assessoria para o negócio. Aos franqueados e franqueadores. Mais informações podem ser obtidas no site www.portaldofranchising.com.br. Resumo do capítulo. Neste capítulo, foram analisadas algumas maneiras pelas quais o empreendedor no Brasil pode receber assessoria sobre questões relativas à gestão de seu negócio. Desde a criação da empresa, com possibilidade de participação em uma incubadora ou como empresa franqueada, ao apoio nas fases iniciais e de crescimento da empresa, Sebrae, o auxílio na resolução de questões tecnológicas, universidades e institutos de pesquisa, jurídicas, assessoria jurídica e contábeis, assessoria contábil, até o apoio na captação de recursos e no desenvolvimento de uma rede eficiente de contatos, o empreendedor teve a oportunidade de tomar contato inicial com entidades que provavelmente serão seus parceiros de negócios duradouros. Questões para discussão. 1. Quais as vantagens de se instalar uma empresa nascente em uma incubadora de empresas ou participar de uma aceleradora? E as desvantagens? 2. Pesquise na internet, no site da Amprotec, www.amprotec.org.br, qual incubadora de empresas se encontra mais próxima de você. Reúna seu grupo e organize uma visita. Identifique como é o processo de seleção para empresas incubadas por ela. Utilize os conhecimentos adquiridos até aqui e analise quais aspectos são os mais importantes nesse processo, perfil empreendedor, plano de negócios, etc. 3. Visite, em conjunto com seus colegas de grupo, um escritório de contabilidade ou um contabilista autônomo e identifique quais serviços são oferecidos a um empreendedor iniciante. Como se dá o relacionamento entre as partes? Quais devem ser as responsabilidades de cada um, do empreendedor e do contabilista, para manter as obrigações da empresa em dia? Como o empreendedor deveria agir para manter um bom controle do serviço terceirizado ao contabilista? 216. Buscando assessoria para o negócio. 8. Estudo de caso 5. O empreendedor serial apaixonado pela arte de empreender e atento às oportunidades de fazer acontecer, Rogério Ferreira. Rogério Ferreira pode ser considerado um típico empreendedor serial, aquele que cria e se envolve em vários negócios ao mesmo tempo ou sequencialmente, e quando fala de suas empreitadas fica claro que a paixão pela arte de empreender e a sede de vencer o moldaram desde muito cedo. Eu vim de uma família e condições de vida simples, trabalho desde os 12 anos de idade, onde iniciei em uma gráfica, e depois fui para a área de estoque de uma pequena distribuidora de medicamentos no interior de São Paulo. Trabalhei em algumas empresas, chegando ao cargo de diretor, adquirindo muito conhecimento e identificando oportunidades. Com isso, após algum tempo, foi natural eu me lançar no empreendedorismo do negócio próprio, não só com o objetivo de ganho financeiro, mas também para fazer a diferença nas vidas das pessoas que comigo trabalham. A curiosidade e a observação atenta das pessoas com as quais convivia no mundo dos negócios lhe trouxeram inspiração e muito aprendizado. O presidente de uma das empresas onde trabalhei foi minha grande inspiração. Um cara dinâmico e com grande poder de transformação. Ouvi dele que, para cargos estratégicos, ele procurava sempre profissionais melhores do que ele e, com isso, ele ganhava novos impulsos para crescer e muito aprendizado contínuo. Eu sigo muito desse pensamento no meu dia a dia também. Sem histórico na família de pessoas que empreenderam o negócio próprio, Rogério conta que, na verdade, ele passou a ser uma referência para os mais próximos. E tudo começou em um momento crítico de sua vida, como quase sempre ocorre com grandes empreendedores. Eu fui o primeiro de minha família a assumir o risco de criar uma empresa, o que muito me orgulha, pois passei a influenciar alguns familiares a empreender também. Eu havia sido demitido num domingo à noite em minha casa. Era recém-casado e, naquele momento, veio a vontade de ter planos, alternativas, e principalmente ter um negócio próprio. Assim, comecei a desenhar o que seria o meu primeiro projeto. O primeiro negócio foi criado em uma área diferente de onde ele trabalhava, o que trouxe muito aprendizado. E com a veia. 217. 8. Buscando assessoria para o negócio. Empreendedora e a vontade de vencer crescentes, montou mais 2 empresas no mesmo período, algo extremamente desafiador para quem empreende no Brasil. Como eu já tinha certa maturidade profissional e financeira como executivo, em 2008 comecei meu primeiro negócio fora da minha área de trabalho, plantando seringueira para a produção de látex.
Em 2009, comecei mais 2 negócios no setor onde trabalhei por muitos anos, uma distribuidora de medicamentos focada em genéricos e similares, e uma empresa de tecnologia para atuar no segmento de distribuição da indústria e varejo farmacêuticos. Rogério valoriza o conhecimento formal, mas ainda mais as relações e as experiências adquiridas em viagens e eventos, que sempre lhe proporcionaram conhecer pessoas-chave, aprender e identificar oportunidades. Minha formação foi em marketing, com MBA na FGV em gestão comercial, mas os grandes aprendizados vieram nas inúmeras visitas ao varejo e indústrias farmacêuticas, entendendo e transformando necessidades em oportunidades de negócios. Fiz também várias viagens técnicas internacionais, com o objetivo de conhecer e aprender com outros mercados, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, México, África do Sul, etc. Quando fala do seu principal negócio, Rogério se recorda como identificou a oportunidade e estruturou o projeto inicial do que seria uma das principais distribuidoras de medicamentos do Brasil. Ainda como executivo no segmento de distribuição, após anos formando equipes, incontáveis visitas ao varejo farmacêutico e inúmeros trabalhos em conjunto com fornecedores, as oportunidades ficaram bem claras. Com a crise econômica acentuada de 2008, houve um impulsionamento da venda de medicamentos genéricos no Brasil. Eu já tinha o mapeamento completo da cadeia de valor do setor e percebi que havia poucos concorrentes especializados para atuar com distribuição de genéricos. Pesquisei ainda mais com clientes próximos e alguns fornecedores e tomei a decisão. Não foi fácil, pois muita gente falava que seríamos mais um atuando no setor. O legal é que rompemos essa dúvida. Quando questionado sobre como planejou o negócio de distribuição, Rogério deixa claro que fez um plano orçamentário. Mas houve também um evento inesperado e que impulsionou consideravelmente o negócio, transformando a distribuidora que muita gente achava que seria mais uma no mercado em uma das principais do país, empregando mais de 800 pessoas e com faturamento de quase 600 milhões de reais anuais. A gente fez uma projeção de vendas, considerando um pequeno mix de produtos e algumas indústrias-alvo, pois tínhamos baixo 218. Buscando assessoria para o negócio 8. Capital financeiro e praticamente nenhum lastro para financiamentos. Usamos o nosso maior ativo, que era, naquele momento, o nosso relacionamento e o conhecimento do setor. Com isso, atraímos pequenas indústrias e alguns varejistas, que nos apoiaram, contratando nossos serviços, e isso contribuiu para iniciarmos. Erramos com vários produtos, até formarmos o mix de produtos ideal. Em resumo, muito do que planejamos foi alterado ao longo do processo. Após 2 anos de operações, a gente percebeu que em nosso plano original tínhamos esquecido de mensurar algo intangível, a interferência do governo nos nossos negócios, mudando o modelo tributário, que nesse caso foi positivo para a gente. Isso potencializou as vendas, o que nos fez entender mais sobre o ciclo financeiro e a gestão de fluxo de caixa, algo essencial no nosso negócio. Bate-bola com Rogério Ferreira. Sobre como a experiência anterior agregou à criação das empresas, eu não tinha experiência no agronegócio e comecei analisando o TAMA-NHO do mercado naquele momento no Brasil. O país produzia 25% do seu consumo interno de látex e a região onde comecei era propícia para o cultivo de seringueira. Como o retorno do investimento era a longo prazo e eu não tinha pressa, pensei que seria um projeto que se transformaria em alguns anos na minha própria previdência privada. Já o negócio de distribuição é a minha área, onde trabalhei a maior parte de minha vida. Eu conhecia bem o setor, pois passei por todas as áreas, inclusive na faxina, lavando banheiros, e isso me trouxe muita experiência, pois sempre fui curioso e com muita vontade de crescer profissionalmente. A empresa de tecnologia também surgiu da observação das necessidades do mercado farmacêutico, e o foco principal sempre foi em ter a melhor execução no ponto de venda. A empresa de consultoria surgiu de maneira parecida, pois nosso networking no setor farmacêutico me fez vislumbrar a oportunidade de conectar pequenas e médias empresas de higiene e beleza com as grandes redes de farmácias. Os trabalhos envolvem transações comerciais, ações de trade marketing e merchandising no ponto de venda. Suas forças e fraquezas, é difícil falar de si mesmo, mas sempre fazer uma autoavaliação é uma de minhas forças. Eu acredito que eu seja bom em relacionamentos, conectar 219. 8. Buscando assessoria para o negócio. Pessoas e identificar oportunidades. Sou um observador e minhas habilidades foram moldadas ao longo desses anos na área comercial. Além disso, tenho muita vontade de aprender, persistência e resiliência. Penso que todo o resto é fraqueza, pois no mundo atual o aprendizado é contínuo. A experiência soma, mas tudo muda rapidamente, e a adaptação é fundamental no ambiente corporativo. Sociedade, na empresa de distribuição, meu sócio foi um dos profissionais que contratei. Em uma das empresas onde trabalhamos juntos, também da área comercial. Pelo convívio e aproximação, fomos identificando habilidades que se complementaram e alguns objetivos em comum. Mas, passamos pelo desafio da convivência. No início, o fato de sermos donos da empresa e divergirmos em alguns aspectos quase causou o rompimento da sociedade. O que nos ajudou muito foi a contratação de uma consultoria em 2014, e que nos levou a profissionalizar a empresa. Isso nos trouxe maturidade e principalmente nos fez aceitar nossas habilidades e complementaridade, pois a empresa já era relevante no mercado e tínhamos um patrimônio e pessoas para administrar.
Fica claro, cada vez mais, que sozinhos não faríamos nada. As coisas fluem melhor com objetivos bem definidos, caminho compartilhado, transparência e aceitação. Investimento inicial. No caso da empresa de distribuição, começamos com pouco recurso. A aquisição de equipamentos e outros ativos foi mínima. Compramos alguns móveis usados e financiamos alguns novos. Pelo relacionamento e modelo de negócio, a maioria das indústrias nos concedeu prazo para quitar as compras, e nosso prazo para receber pelas vendas era menor. Isso ajudou no ciclo financeiro. Após 6 meses, conseguimos o primeiro empréstimo bancário, voltado para o fluxo de caixa, oferecendo recebíveis como garantia. E assim em diante, fomos aprendendo e adaptando. O simbolismo do primeiro cliente, como éramos do mercado, tínhamos vários clientes em potencial para abordar, mas o primeiro pedido foi feito por um cliente amigo, que comprou para nos prestigiar. Até hoje, agradecemos e reconhecemos a nota fiscal 01, que ele nos permitiu emitir. 220. Buscando assessoria para o negócio 8. Momento crítico. Houve vários momentos críticos, que renderiam um livro. Mas, o mais relevante sempre foi a gestão do fluxo de caixa. Trabalhamos com giro intensivo, em um ambiente que varia constantemente. Por isso, reinvestimos 75% dos lucros na empresa ao longo de todos esses anos, e isso suportou a ampliação do negócio e seu crescimento. Momento de maior satisfação. Nosso crescimento tem ocorrido ano após ano e a nossa satisfação é constante pela nossa evolução, não só patrimonial, mas pelo projeto que hoje envolve diretamente aproximadamente 800 famílias. Prós e contras de ser empreendedor. Como tudo na vida, há os dois lados, e ser empreendedor não é diferente. Ser empreendedor não é questão de status, para mim é execução. E isso exige muito estudo, trabalho e tempo. Mas, ter o reconhecimento financeiro e de pessoas que você remunera, é muito gratificante. Carreira de empreendedor e convívio com a família, é muito desafiador. Já tive que me ausentar em vários momentos de datas familiares importantes, mas, se seus objetivos e necessidades estiverem bem compartilhados com sua família, a adaptação fica mais facilitada. São escolhas, mas podemos conviver com elas da melhor forma. Se faria tudo de novo, com certeza. Penso ser difícil olhar para trás e tentar mudar algo. Que está feito não se muda, então prefiro canalizar energia no agora. Com experiência, tenho melhor gestão de tempo, valorizando mais os momentos e a necessidade de cada integrante da família. Como seria uma provável relação com sócios e investidores? Inevitavelmente, para que esse casamento dê certo, a empresa e seus sócios devem estar em um alto nível de gestão e maturidade. A frieza dos números sobrepõe qualquer opinião. Por isso, várias etapas devem ser superadas para que isso tenha viabilidade, desde a profissionalização, ter sistemas confiáveis. 221. 8. Buscando assessoria para o negócio. Auditoria e um planejamento estratégico consistente. Seria uma excelente oportunidade para a empresa mudar de patamar rapidamente, consolidando-se ainda mais no mercado. Conselhos a quem quer empreender: conheça o negócio com profundidade, some forças, seja resiliente. O que parece clichê, se executado corretamente, acontece. Seja simples, mas bem informado. Se relacione, as pessoas valorizam quem tem conteúdo. Sonhos e futuro. Acredito que o sonho lá atrás era o mesmo da maioria das pessoas: ter estabilidade e melhores condições financeiras. Hoje, não posso pensar somente em mim. Há um sistema todo envolvido, muitas famílias, a sociedade e o mercado no qual estamos envolvidos. Sonho agora em manter tudo isso e continuar evoluindo junto com todos. Respostas curtas e diretas: paixão, vinho e jogar futebol, modelo de referência, quem admira, Ambev, família, base de tudo, meu porto seguro, aptidões, relacionamento, networking, conhecimento, me mantém em alto nível, realização do empreendedor, transformar pessoas. Empreender é materializar sonhos e transformá-los em resultados, inclusive em dólar, ganhar dinheiro, hoje é consequência, concorrência, no radar sempre. Planejar x executar. Planejamento é fundamental para uma boa execução. Nos dias de hoje, eu diria ser impossível seguir sem planejamento. Aposentadoria, quando morrer, seu legado será ter impulsionado e transformado pessoas, típico dia de trabalho, estilo de vida, família, muitas análises, revisões, bate-papo, esportes, networking e acelerando, dia bom e dia ruim. Em dia bom, eu acelero, em dia ruim, eu aprendo. 222. Buscando assessoria para o negócio 8. Os negócios de Rogério Ferreira de Slab, distribuidora de produtos farmacêuticos, atuando há mais de 10 anos no varejo farmacêutico em vários estados brasileiros. Com um mix de produtos de 7.000 itens, emprega 800 colaboradores, atende 18.000 clientes e fatura R$ 570 milhões ao ano. Foco PDV, empresa de tecnologia, atuando há mais de 10 anos no setor farmacêutico, indústria, distribuição e varejo. Tem como seus principais clientes indústrias brasileiras e multinacionais do Japão, Estados Unidos, Índia, Itália e Alemanha. Atento Consulting, empresa de consultoria e assessoria comercial.
Atuando no mercado há alguns anos, tem como foco principal a conexão de pequenas e médias empresas de higiene, beleza e saúde. Alguns clientes: Raia Drogasil, DPSP, Ultrafarma, Nissei, Qualidoc, Farmaponte, Bifarma. Fazenda São Benedito iniciou o plantio de seringueira em 2008, com 21 mil árvores, em uma área total de 42 hectares, produzindo mais de 110 toneladas anuais de borracha, extraídas manualmente. Questões referentes ao estudo de caso 5. 1. Quando questionado sobre um provável casamento com um fundo de investimento ou intersócios capitalistas envolvidos com a empresa, Rogério responde de forma positiva. Ao analisar o negócio de distribuição de medicamentos, o porte da empresa, o faturamento anual e sua importância no setor, quais seriam os potenciais sócios mais indicados para a Dislab? Justifique sua escolha com o que você considera o mais adequado para o perfil de Rogério. A. Uma empresa de distribuição de medicamentos de maior porte, promovendo uma fusão ou mesmo aquisição e os sócios atuais ficando no negócio. B. Um fundo de investimentos que entraria com dinheiro e suporte estratégico para sustentar os próximos anos do negócio. C. A venda da totalidade da participação dos sócios atuais para um fundo ou mesmo outra empresa do setor. 223. 8. Buscando assessoria para o negócio. 2. Rogério empreende vários negócios, porém muitos deles no mesmo setor, que conhece a fundo. Já a plantação de seringueira foi em um setor que ele conhecia pouco. Caso você fosse abrir uma empresa, após ter trabalhado por anos em uma determinada área como funcionário, o que iria escolher preferencialmente? Um negócio em um setor que você não conhece ou um negócio na área onde você já atuava como funcionário? Por quê? 3. Considerando a definição de empreendedor serial apresentada no início do caso, analise os prós e contras deste perfil de empreendedor para um negócio em fase inicial e o que um empreendedor serial deve fazer para conseguir ter todas as empresas nas quais está envolvido se desenvolvendo de maneira satisfatória. Você se vê um dia atuando como empreendedor serial? Justifique sua resposta. 224. 9 questões legais de constituição da empresa. O processo de criação de uma empresa às vezes é tedioso e estressante, mas todo empreendedor deve entender a legislação na qual sua empresa está enquadrada, buscando sempre tirar vantagem competitiva desse processo. 9 questões legais de constituição da empresa, criando a empresa. O novo Código Civil Brasileiro adotou novas definições e novos tipos de sociedades para a constituição de empresas no país. A seguir, resume-se cada uma dessas possibilidades com base em informações contidas no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, por meio do qual podem se obter descrições completas sobre cada uma, bem como acessar um roteiro que guiará o empreendedor na abertura de sua empresa. Sociedade Simples. Sociedade simples é a sociedade constituída por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados, não tendo por objeto o exercício de atividade própria de empresário, artigos 981 e 982. São sociedades formadas por pessoas que exercem profissão intelectual, gênero, características comuns, de natureza científica, literária ou artística, espécies, condição, mesmo se contar com auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, parágrafo único do artigo 966. A sociedade simples é considerada pessoa jurídica, por exemplo, 2 advogados constituem um escritório de advocacia. A sociedade simples poderá, se quiser, adotar as regras que lhe são próprias ou ainda um dos seguintes tipos societários: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples ou sociedade limitada. Sociedade empresária. A sociedade empresária tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito ao registro, inclusive a sociedade por ações, independentemente de seu objeto, devendo inscrever-se na junta comercial do respectivo estado. Isto é, sociedade empresária é aquela que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, constituindo elemento de empresa. A sociedade empresária é considerada pessoa jurídica, por exemplo, 2 ou mais pessoas constituem uma empresa de comércio e prestação de serviços na área de tecnologia. A sociedade empresária pode ser constituída por meio de um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092, artigo 983. 226. Questões legais de constituição da empresa 9. A. Sociedade em nome coletivo. B. Sociedade em comandita simples. C. Sociedade limitada, mais comum. D. Sociedade anônima. I. Sociedade em comandita por ações. Sociedade limitada. Neste caso, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Algumas características. A sociedade limitada rege-se pelo novo Código Civil e, nas omissões, pelas normas da sociedade simples ou da sociedade anônima, se assim o contrato social estabelecer. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Os sócios não poderão distribuir lucros ou realizar retiradas, se distribuídos com prejuízos do capital.
Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Sociedade por ações. É mais utilizada por grandes empreendimentos, por conferir maior segurança aos acionistas, por meio de regras mais rígidas. O capital social é dividido em ações, e cada sócio ou acionista responde somente pelo preço de emissão das ações que adquiriu. Esta sociedade é regida pela Lei no 6.404/76 e, nos casos omissos, pelas disposições do novo Código Civil. Sociedade estrangeira. Considera-se sociedade estrangeira a empresa constituída e organizada em conformidade com a legislação do país de origem, no qual também mantém sua sede administrativa. Necessita de autorização do Poder Executivo, protocolado no Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC. 227. 9 questões legais de constituição da empresa, sociedades cooperativas. Neste caso, a sociedade é definida com um número mínimo necessário de sócios a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo. Existe ainda a limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Algumas características. As quotas do capital são intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações, a despeito do valor de sua participação no capital societário, que pode não existir. A distribuição dos resultados ocorre proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. A responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. A cooperativa será sempre considerada sociedade simples. Associações. Associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracteriza-se pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade econômica, isto é, sem interesse de lucros. As associações somente poderão ser constituídas com fins não econômicos. Fundações. Na criação de uma fundação, seu instituidor deverá fazer uma doação especial de bens livres, por escritura pública ou testamento, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrar. Deve servir a fins de utilidade pública, como morais, religiosos, culturais, de assistência, etc. Há ainda a necessidade de patrimônio para a constituição da fundação. O Estatuto das Micro e Pequenas Empresas em 14 de agosto de 2007, foi criada a Lei Complementar no 127, que ratificou, com algumas modificações, o Estatuto Nacional das Microempresas 228. Questões legais de constituição da empresa 9. E empresas de pequeno porte. O objetivo da lei foi a criação de regras e condições diferenciadas para as micro e pequenas empresas no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com vistas a desburocratizar a apuração e o recolhimento dos impostos e contribuições. B. Facilitar o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. C. Permitir o acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos. Com a Lei Geral, houve o aperfeiçoamento do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, Simples Nacional, criando meios para a arrecadação unificada dos seguintes tributos e contribuições. Tributos da competência federal, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Contribuição para o PIS, Contribuição para a Seguridade Social, INSS. Tributo da competência estadual, Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Tributo da competência municipal, Imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS. No site da Receita Federal, www.gov.br/Receita Federal, encontra-se um detalhamento das normas do Simples Nacional, e, no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, há informações completas sobre os benefícios que a Lei Geral tem trazido às micro e pequenas empresas. No quadro 9,1, há um resumo das principais modificações provenientes da Lei Geral. O objetivo aqui foi informar algumas possibilidades de constituir a empresa e as alternativas para o empreendedor. Antes de tomar a decisão final, o empreendedor deve procurar uma boa assessoria contábil e jurídica. 229. 9 questões legais de constituição da empresa. E também recorrer ao Sebrae, que tem todas as informações necessárias para auxiliá-lo na melhor forma de abertura da empresa, os passos pormenorizados, todos os documentos exigidos, os tipos de empresa mais adequados, os impostos e tributos incidentes em cada caso, a opção ou não pelo Simples Nacional, as datas mais importantes, as obrigações que não podem ser esquecidas, etc. Por serem tantos detalhes, o empreendedor normalmente precisa de ajuda externa. De fato, não seria exagero dizer que, para fornecer informações detalhadas sobre os problemas fiscais, seria necessário um livro à parte. Quadro 9,1 Mudanças provenientes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.
O que mudou com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, fonte, adaptado de conteúdo obtido no site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Alguns pontos da Lei Geral. Alcance da lei como era antes da lei. A lei do Simples estava voltada para os tributos federais, não envolvendo os estados e municípios, o que criava dificuldades para as microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP. Conceito de micro e pequena empresa, MPE. Havia uma multiplicidade de conceitos. Os limites de receita bruta anual do Simples eram, R$ 240 mil. EPP, 2,4 milhões de reais de acordo com o Estatuto da MPE. R$ 433 mil. EPP, 2,1 milhões de reais. Além disso, vários estados e municípios tinham conceitos próprios, o que causava maior confusão. Continua, o que mudou com a lei. A lei geral abrange as 3 esferas do poder público, trazendo mais eficácia a seus dispositivos. Cria um sistema jurídico uniforme, facilitando o entendimento e cumprimento das obrigações. Os limites de enquadramento, com base na receita bruta anual, são R$ 360 mil EPP, 4,8 milhões de reais 230. Questões legais de constituição da empresa 9. Quadro 9,1 Mudanças provenientes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, continuação. Alguns pontos da Lei Geral. Cadastro unificado e desburocratização de abertura de empresas. Como era antes da lei. Para abrir uma empresa, o empreendedor era obrigado a se inscrever, isoladamente, em mais de 10 órgãos e apresentar mais de 90 documentos. Eram necessários 152 dias, em média R$ 2.000 de custos. Excessiva quantidade de declarações. Fonte, Banco Mundial, www.doingbusiness.org. Simples Nacional. Só podiam aderir ao Simples Federal as empresas com receita bruta anual de até 2,4 milhões de reais, com vetos a determinadas empresas de atividades de prestação de serviço, o que representava quase 1 milhão de empresas. Pagamento de tributos. As empresas que não podiam optar pelo Simples tinham de calcular os valores de aproximadamente 10 tributos diferentes, informar dados em diversas declarações e fazer os pagamentos em datas diferentes. Quem podia optar, tinha declarações e escrituração mais simplificadas, mas, mesmo assim, ficava sujeito a exigências estaduais e municipais. O que mudou com a lei? A utilização de princípios expressos que definam diretrizes objetivas para a implantação do cadastro unificado, entrada única de documentos, dentre outros. A abertura da empresa é efetuada mediante registro simplificado de seus atos constitutivos. A empresa tem apenas um único NU de identificação, CNPJ. MPEs sem movimento há mais de 3 anos poderão encerrar atividades independentemente do pagamento de taxas ou multas. O critério de adesão, desde agosto de 2014, passou a ser o limite de faturamento, que é de 4,8 milhões de reais por ano, mas há exceções, devido à participação dos estados brasileiros no Produto Interno Bruto, PIB, do país. O Super Simples engloba contribuições e impostos federais, IRPJ, PIS, COFINS, IPI, CSL, INSS sobre folha de salários, estaduais, ICMS, e municipais, ISS, recolhidos mensalmente a partir da mesma base de cálculo e de uma escrituração contábil e fiscal única. Reduz e simplifica o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Continua, 231. 9 questões legais de constituição da empresa. Quadro 9,1 Mudanças provenientes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, continuação. Alguns pontos da Lei Geral. Alíquotas como era antes da lei. No Simples Federal não estavam incluídos o ICMS e o ISS. As alíquotas variavam da seguinte forma: compras governamentais. Comércio 3% a 12,6% mais ICMS. Indústria 3,5% a 13,1% mais ICMS. Serviços 4,5% a 18,9% mais ISS. Quem não podia optar recolhia, em média, 12% a título de tributos federais mais 5% de ISS mais 27% sobre a folha de pagamentos a título de INSS, Sistema S, INCRA e Salário Educação. As MEs e EPPS concorriam nas mesmas condições impostas às grandes empresas. As exigências burocráticas e os grandes lotes eram impeditivos da participação das pequenas empresas nas compras públicas. O que mudou com a lei? As alíquotas previstas na Lei Geral incorporam as melhores práticas do país. A redução na carga tributária, aliada à simplificação de procedimentos, visam ao estímulo para o crescimento das MEs e EPPS, além de reduzir a informalidade e incentivar o desenvolvimento da economia global. As novas alíquotas partem de 4%, no caso do comércio, e de 4,5% para a indústria e serviços, aumento de acordo com o faturamento da empresa. Fixa o limite preferencial de R$ 80 mil para compras de MEs e EPPS, sempre que houver empresas desse porte em condições de fornecer a preços competitivos.
Prevê, ainda, a simplificação na participação em licitações e o fornecimento parcial de grandes lotes, ressalvada a exigência de lei local para que se utilizem tais mecanismos. Estímulo à inovação. Não havia limite fixado para a aplicação de recursos de tecnologia nas MEs e EPPS. Não havia qualquer estímulo para acesso dessas empresas a políticas de inovação tecnológica. 20% dos recursos de tecnologia de todos os órgãos e entidades são destinados às MEs e EPPS. Há ainda a proposição de políticas de fomento ao desenvolvimento tecnológico de MEs e EPPS. Autoriza o Ministério da Fazenda a zerar as alíquotas do IPI, da COFINS e do PIS/PASEP. Continua, 232. Questões legais de constituição da empresa 9. Quadro 9,1 Mudanças provenientes da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, continuação. Alguns pontos da Lei Geral. Regras civis e empresariais. Como era antes da lei. Não havia uma definição do empresário de ME e EPP no novo Código Civil, NCC. As MEs e EPPS tinham de cumprir todas as burocracias impostas pelo NCC. O que mudou com a lei? Define quem é o empresário de ME e EPP no novo Código Civil, que fica dispensado de escrituração contábil comercial, fica mantida a obrigatoriedade de escrituração fiscal. Desobriga as MEs e EPPS da realização de reuniões, assembleias e da publicação de atos da empresa. Desburocratiza seu dia a dia. Empreendedor individual. A Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro de 2008, criou condições especiais para que o empreendedor informal se torne um empreendedor individual legalizado. Segundo informações do site www.portaldoempreendedor.gov.br, o empreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar, no máximo, até R$81 mil por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Entre as vantagens oferecidas pela lei, está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o empreendedor individual enquadra-se no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais, Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL. O empreendedor individual paga um valor fixo mensal destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. Com essas contribuições, o empreendedor individual terá acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. Marcas e patentes. Infelizmente, não é muito comum no Brasil o empreendedor iniciante, e até mesmo o mais experiente, pensar na proteção de sua ideia, depositando a 233. 9 questões legais de constituição da empresa. Patente de seu invento e, ainda, registrando a marca da empresa ou produto. No entanto, essa é uma forma jurídica de se proteger da concorrência e ganhar espaço no mercado. Caso seu produto ou serviço inovador seja um sucesso, o empreendedor terá assegurado legalmente o direito de colher os frutos de sua invenção, sem maiores preocupações. Nos Estados Unidos e na Europa, é muito comum o depósito de patentes, considerado tarefa indispensável para o empreendedor. Há casos de invenções brasileiras patenteadas posteriormente por estrangeiros, e a chamada pirataria em software e em biodiversidade, entre outras áreas, tem sido muito discutida. No caso da biodiversidade, a preocupação é maior, pois há a possibilidade de estrangeiros e até dos próprios brasileiros se aproveitarem de inventos nacionais não patenteados e depositarem as patentes no exterior, passando a ter todos os direitos sobre a invenção. Isso tem chamado a atenção para a floresta amazônica e outras regiões ricas em biodiversidade no país. Portanto, apesar dos custos envolvidos, o empreendedor deve entender que o depósito de patente e o registro de marca são investimentos, e não despesas, pois se refletirão no futuro fluxo de caixa da empresa. No Brasil, a entidade responsável por patentes e marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, autarquia federal criada em 1970, vinculada ao Ministério da Economia. O INPE tem por finalidade principal, segundo a lei no 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Fonte: www.gov.br/INPE que fecha além de concessão de marcas e patentes, o INPE é também responsável pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia, pelo registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas. Aqui serão discutidos apenas os assuntos referentes a marcas e patentes. Marca. No site do INPE, existe a seguinte definição para marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas. 234.
Questões legais de constituição da empresa 9. Ou especificações técnicas. Outras informações que podem ser encontradas no site do INPE tratam dos tipos, uso e apresentação da marca, como segue. Classificação da marca quanto à origem: brasileira, aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa domiciliada no país. Estrangeira: A, aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no país. B, aquela que, depositada regularmente em país vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe ou em organização internacional da qual o país faça parte, é também depositada no território nacional, no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no país contém a reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido. Classificação da marca quanto ao uso de produtos ou serviços, aquelas usadas para distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. Coletivas, aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. De certificação, aquelas que se destinam a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Classificação da marca quanto à apresentação, nominativa, é constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo também os neologismos e as combinações de letras e, ou algarismos romanos e, ou arábicos. Figurativa, é constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como por ideogramas de línguas como japonês, chinês, hebraico, etc. Nessa última hipótese, a proteção jurídica recai sobre o ideograma em si, não sobre a palavra ou termo que ele representa, ressalvada a hipótese de o requerente indicar no requerimento a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista. 235. 9 questões legais de constituição da empresa. Mista, é constituída pela combinação de elementos nominativos e de elementos figurativos ou nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Tridimensional, é constituída pela forma plástica, entende-se por forma plástica a configuração ou a conformação física, de produto ou de embalagem, que deve ter capacidade distintiva em si mesma e estar dissociada de qualquer efeito técnico. As marcas têm um prazo de validade de 10 anos, contados a partir da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos. Mais informações podem ser obtidas no site www.imp.gov.br, bastante completo e com a descrição do procedimento utilizado para registros de marcas. Patente. Segundo o INPE, patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. O procedimento básico para o pedido de patente envolve várias etapas. E se inicia pelo depósito de um pedido de patente no INPE e de sua tramitação no órgão. A descrição detalhada de todo o processo também pode ser encontrada no site do INPE. 1. Busca prévia. Apesar de não ser obrigatória, é aconselhável que a pessoa interessada faça essa busca antes de efetuar o depósito de um pedido de patente. 2. Depósito e conteúdo do pedido de patente. O depósito do pedido de patente pode ser feito na sede do INPE, no Rio de Janeiro, nas delegacias e nas representações regionais nos outros estados, ou por meio de carta postal. 3. Sigilo do pedido depositado. O pedido de patente fica mantido em sigilo até sua publicação, que ocorre depois de 18 meses, contados da data do exame ou da prioridade. 236. Questões legais de constituição da empresa 9. Mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante. Ao final do prazo, o pedido terá sua publicação notificada na RPI, Revista da Propriedade Industrial, de periodicidade semanal. 4. Exame do pedido. Para que o pedido seja estudado por um examinador de patentes, o requerente deve apresentar uma solicitação de exame. Isso deve ser feito de forma protocolada, dentro dos primeiros 36 meses do depósito do pedido que, caso contrário, será arquivado. 5. Carta patente. Se o pedido for deferido pelo INPE, haverá uma publicação na RPI, e deve-se aguardar o prazo de 60 dias, contados a partir do deferimento do pedido, para pagamento da retribuição e respectiva comprovação, correspondente à expedição da carta patente. 6. Recurso. Nulidade. Pode-se recorrer das decisões do INPE. Se a decisão for pelo indeferimento do pedido, caberá a interposição de recurso no prazo de 60 dias. Se a patente for concedida em desacordo com os dispositivos legais da lei no 9.279/97, será considerada nula. A patente também poderá ser anulada pelo INPE ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, durante toda sua vigência, via ação judicial própria. Resumo do capítulo.
Neste capítulo, alguns aspectos jurídicos de abertura da empresa e de proteção da ideia foram discutidos. Os empreendedores geralmente não gostam muito desses assuntos, pois são complexos, envolvem análises de leis, e sempre há muita burocracia durante o processo. Mas são de suma importância durante toda a existência de uma empresa. Qualquer encargo que possa ser retirado dos produtos ou serviços significa menores preços finais aos clientes ou maiores lucros para a empresa. A adesão ao Simples também deve ser analisada quando da criação do negócio. A proteção da ideia por meio do depósito de patentes é um quesito básico para qualquer empresa nascente, principalmente as baseadas em inovação e tecnologia, muito suscetíveis à concorrência. Esses assuntos foram abordados de forma superficial, visando chamar a atenção do empreendedor para o tema, mas o empreendedor pode e deve acessar os sites indicados neste capítulo para obter mais informações. 237. 9 questões legais de constituição da empresa, questões para discussão. 1. Antes de concluir o plano de negócios de sua empresa, ou o trabalho final do curso, vá com seu grupo até a agência do Sebrae mais próxima ou pesquise em seu site, www.sebrae.com.br, e procure identificar qual a melhor forma de constituição da empresa e quais os impostos e encargos federais, estaduais e municipais que incidirão sobre o negócio. Pesquise se há alguma lei específica, federal, estadual ou municipal, para seu ramo de negócios, que possa conceder subsídios à sua empresa. Reveja sua estratégia de marketing e as premissas financeiras. Qual a conclusão do grupo? 2. Também no site do Sebrae, analise as informações sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a Lei Complementar que criou condições para o empreendedor individual se legalizar e discuta com o grupo quais são os principais benefícios que essas leis trouxeram às pequenas empresas e empreendedores do país. 3. Por que é importante o registro da marca de um produto ou negócio e o depósito de patente de uma invenção? Pesquise no site do INPE, www.gov.br/INPE que fecha quais são os custos envolvidos nesse processo e discuta com os colegas a viabilidade de se efetuarem esses registros por parte dos empreendedores brasileiros. 238. Questões legais de constituição da empresa 9 Estudo de caso 6. O empreendedor competitivo que faz acontecer em um setor com muita inovação, Alaor Lino, da Akia. Assista ao vídeo da entrevista com o empreendedor Alaor Lino, que complementa este caso, em www.josedornelas.com.br. Alaor foi daqueles meninos bastante ativos na infância. Brincava com os amigos de tudo o que era possível na pequena Três Pontas, em Minas Gerais. Na época, a diversão se dava muito próxima da natureza, colhendo frutas nas fazendas e soltando papagaio, pipa, na cidade. Aliás, soltar papagaio era sua praia, já que, sendo super competitivo, conseguia sobressair perante os diversos amigos. Mas isso acontecia também porque seu irmão mais velho sabia fazer carretilha de madeira, algo que dava um diferencial competitivo aos papagaios do Alaor. Começa aí seu poder de persuasão, de identificar oportunidades e de fácil relacionamento com as pessoas. Alaor lembra que, ao concluir o primário, havia um teste de admissão para que os mais bem colocados escolhessem onde fariam o colégio, dentre as opções disponíveis na cidade. Ele gostava muito das ciências exatas e se sobressaía em matemática, química e física. E seu desejo de vencer ficava cada vez mais evidente, agora também na escola. No colégio para o qual foi admitido, o melhor da cidade, Alaor. Teve a oportunidade de ser aluno de um padre canadense que lecionava justamente matemática. Esse padre estimulava os alunos com competições nas aulas, chamando assim sua atenção para o conteúdo da disciplina. O prêmio para quem resolvesse os exercícios mais rapidamente e de maneira correta eram saquinhos de bolinhas de gude canadenses, algo extremamente inovador na época, pois essas bolinhas vinham com desenhos diferenciados e deixavam os meninos malucos. Sorrindo, Alaor relembra: ganhei vários saquinhos de bola de gude canadense. Eu adorava jogar e ganhar dos meus amigos. Esse souvenir tornou-se muito presente na minha memória, por resgatar momentos importantes da minha infância. Por isso que tenho aqui em minha sala na Akia esse pote cheio de bolinhas de gude. 239. 9 questões legais de constituição da empresa. Essa vontade de ganhar, competir e vencer na vida, Alaor herdou do pai, quem ele admira muito, e exalta a capacidade comercial para vender de tudo, em suas palavras. Alaor diz que o pai sempre foi empreendedor, trabalhando para si mesmo, com autonomia e em busca de oportunidades onde estivessem. Isso fez com que toda a família mudasse para Araxá, Minas Gerais quando Alaor completou 11 anos e, alguns anos depois, mudaram-se novamente, agora para São Paulo, em busca de novas oportunidades. Meus pais eram nômades, não tinham apego aos lugares. Iam aonde havia melhores condições para cuidar da família e educar os filhos. Quando morava em Araxá, Alaor começou a trabalhar em uma tipografia. Como era muito curioso, aprendeu o processo completo, sempre atento ao que os mais experientes faziam e ensinavam. Isso permitiu que ganhasse o próprio salário e, ainda, conseguisse rapidamente arrumar um emprego, em menos de uma semana, quando a família se mudou para São Paulo. Alaor estava com 17 anos e queria fazer faculdade. Como gostava de química, cursou engenharia química à noite, enquanto trabalhava de tipógrafo durante o dia. A vontade de crescer levou Alaor a tomar a decisão de arrumar
Um estágio como engenheiro químico na Colgate-Palmolive nos idos de 1973, mesmo ganhando bem menos do que como tipógrafo. Isso o ajudou a ficar próximo da indústria e, ainda, pelo fato de a maioria de seus colegas de turma serem mais experientes, por já atuarem no setor, ele aprendeu muito tanto na teoria como na prática, tanto no estágio como na faculdade. Alaor foi efetivado como funcionário após se formar na faculdade e ficou na Colgate até 1976. Depois, trabalhou na Henkel, hoje, BASF, na área de vendas de matéria-prima para a indústria cosmética. Foi aí que começou a perceber uma grande oportunidade. Como eu era muito entusiasmado e fazia de tudo para agradar os clientes, eles se aproximavam muito de mim, pois, além de eu vender os produtos da empresa, eu os ajudava a encontrar soluções completas para as suas demandas, mesmo não sendo meu trabalho. Isso me trouxe respeito perante o mercado. E eu era o líder em vendas na empresa, o que me trazia reconhecimento junto aos superiores e colegas. Não tardou para os clientes demandarem cada vez mais de Alaor, que, não negando seu espírito empreendedor, teve a ideia de criar. 240. Questões legais de constituição da empresa 9. A própria empresa de representação e venda de matéria-prima para a indústria de cosméticos. Para adiantar o processo de estruturação do negócio, Alaor comprou a Botica das Essências, uma empresa criada por sua então esposa e outras amigas com o objetivo de dar treinamento para quem quisesse criar seus próprios sabonetes, shampoos, etc., vendendo ainda todos os insumos necessários aos clientes, de recipientes de vidro aos componentes para a criação do produto. Como o modelo de negócio da Botica não se mostrou viável, Alaor transformou a empresa na Ion Química no final de 1984 e tinha início aí um negócio de muito sucesso, que emprega mais de 200 pessoas e que tem se diversificado, inclusive abrindo uma subsidiária em Mônaco para atender ao mercado global. Em menos de 2 anos, Alaor já participava de eventos internacionais para conseguir novos fornecedores e parceiros para abastecer o mercado local. Muitos de meus parceiros até hoje, que se tornaram inclusive amigos, eu conheci na primeira feira que participamos em Barcelona, em 1986. Foi um momento mágico e que me lembro como se fosse hoje. A partir de 1990, a empresa cresceu no setor, criando o próprio catálogo de produtos e não só revendendo matéria-prima do exterior. Com isso, conseguiu agregar valor às suas soluções e buscou a inovação como mantra, posicionando-se em seu mercado como um player de destaque. Algo que chama a atenção nessa trajetória é que a empresa nunca se alavancou financeiramente e sempre cresceu com o próprio fluxo de caixa. No início, a gente fazia conta de padeiro mesmo, e ainda fazemos. Quanto temos que vender, quais os custos e quanto sobra para investir? A gente planeja com base na visão de negócio para daqui a alguns anos, mas somos muito flexíveis, pois ninguém sabe o que acontecerá amanhã. O importante é o empreendedor ter a visão de aonde o setor está indo e se antecipar, inovar, não deixar o negócio estagnar. Quando questionado sobre a aversão ao risco, pelo fato de não contrair dívida, Alaor é enfático, não se trata de não assumir risco. Claro que arriscamos, mas de maneira muito calculada, pois você precisa ter disciplina. Essa história de que empreendedor arrisca sem pensar não existe. A gente fica sempre de olho no negócio, gerindo cada situação para manter a disciplina de seguir o que acreditamos e que nos levará para nossa visão de crescimento. Ao falar da empresa em crescimento e da diversificação, Alaor exemplifica desafios atuais de qualquer empresa que já passou da 241. 9 questões legais de constituição da empresa. Fase startup e que busca a perenidade. O desafio que tenho hoje em dia é convencer a equipe interna, mais que os clientes. É incrível como é difícil convencer o time que vamos construir algo novo, totalmente inovador, que transformará nossa empresa em poucos anos. Um exemplo é o nosso projeto AQIA 2030. Para chegar lá, traçamos um plano com visão baseada na nossa capacidade de inovar e diversificar. Muitos colaboradores de hoje acreditam que o negócio atual continuará como está, vendendo as mesmas soluções. Mas meu papel atual é ser o evangelista da inovação na empresa e mostrar que a AQIA de amanhã será totalmente diferente da de hoje. Isso é difícil de fazer e convencer, pois quem paga o salário de todo mundo é a AQIA de hoje. E para demonstrar que, de fato, a visão de crescimento está sendo perseguida de maneira enfática, Alaor cita os novos negócios nos quais a AQIA, novo nome e marca do grupo desde 2014, tem se envolvido, não se limitando apenas à indústria cosmética. Hoje, há iniciativas de joint ventures no setor do café, por exemplo, e muita ênfase na área de nutrição, não se esquecendo ainda da Iontech, empresa criada em Mônaco atuando nas áreas de nutrição, alimentos e farmacêutico. Bate-bola com Alaor Lino. Empreender no passado versus empreender hoje. Os desafios são os mesmos, mas hoje há mais informação, e o empreendedor precisa estar atento, pois a competição também é bem maior. Sociedade nos negócios, é importante e na AQIA somos em 4 sócios que nos damos muito bem. Principalmente porque cada um domina e cuida de uma área diferente. Nossas grandes decisões são tomadas em reunião do comitê gestor, nós 4, e todos têm voz, mesmo eu sendo o principal acionista. Realização como empreendedor, eu me considero uma pessoa feliz, tenho amigos, família e uma empresa que me motiva a ir trabalhar todo dia pensando em criar algo diferente.
Eu curto o fazer, o processo, não fico esperando apenas pelo dia que o resultado será alcançado. O que me motiva é a vontade de subir a montanha e não apenas chegar ao cume. 242. Questões legais de constituição da empresa 9. O que faria diferente? Acho que, se pudesse, teria sido menos ansioso e não antecipado tão rapidamente certas decisões que nos deram bastante trabalho. Conselho para quem quer empreender: tudo que lhe parecer muito fácil, desconfie. O que fará quando aposentar? Aposentar. Nem pensar. Sobre a AQI, a Química Industrial. A história da empresa teve início em 1984 com a Ion. Anos depois, a construção da Unidade Industrial Politecno ampliou o portfólio de negócios e soluções químicas para as áreas cosmética e farmacêutica. Em 2014, ao completar 30 anos, uma nova marca foi criada para integrar as duas empresas e surgiu a Akia. O grupo conta com uma planta fabril em Guarulhos, São Paulo, destinada à fabricação de matérias-primas e ingredientes para as indústrias dos setores cosmético e farmacêutico. A sede reúne as áreas comercial, marketing e laboratório de aplicação e está localizada na capital paulista. Recentemente, foi criada a Iontech, em Mônaco, para atuar no mercado global. Mais informações em www.akia.net. Questões referentes ao estudo de caso 6. 1. Cite os fatores que você acredita que sejam os responsáveis por tornar a AQIA uma referência de empresa inovadora em seu setor. Qual é o estilo de gestão de Alaor? Qual é a influência do estilo de gestão de Alaor nos resultados da Akia? Recorra ao vídeo da entrevista com Alaor para mais informações. 2. O caso de Alaor e sua AQIA mostra que é possível empresas inovadoras brasileiras atuarem em mercados dominados por grandes empresas multinacionais. Mas chama a atenção o fato de a empresa nunca ter utilizado recursos externos para crescer, investimento de risco, por exemplo, mesmo sabendo que. 243. 9 questões legais de constituição da empresa. Mercados muito inovadores demandam grandes investimentos constantes das empresas. Como isso foi possível? Por quanto tempo a AQIA conseguirá continuar a crescer sem recorrer a capital externo, capital de risco, em sua opinião? Recorra ao vídeo da entrevista com Alaor para mais informações. 3. Agora que a empresa está se internacionalizando, cada vez mais Alaor tem se dedicado aos projetos mais inovadores e estratégicos e comenta o quão difícil é convencer a equipe interna a acreditar nas novidades. Como a Alaor poderia estimular mais o empreendedorismo corporativo na empresa para que mais e mais colaboradores abracem a inovação e os novos projetos? Estudo de caso extra. Acesse a área de download do site www.josedornelas.com.br e conheça a história de sucesso de Jeremias Demito, um empreendedor que desbravou o interior do Brasil, tornando-se líder no setor de mineração de calcário. 244. 10. Recomendações finais ao empreendedor. Depois de vencer, haja como se não tivesse vencido. Sun Tzu, em A Arte da Guerra. 10 recomendações finais ao empreendedor. Muitos empreendedores acreditam que o mais difícil em todo o processo empreendedor é a obtenção do capital inicial para o negócio, o seed money. Se for considerado apenas o processo inicial, antes do início das operações da empresa, em alguns casos, o empreendedor está correto. Essa é de fato uma queixa de muitos empreendedores brasileiros, a restrição ao crédito no país. Talvez isso faça os empreendedores se sentirem vitoriosos quando conseguem o investimento ou o financiamento para o início do negócio. Geralmente, para isso ocorrer, as fases de concepção da ideia, inovação e elaboração do plano de negócios foram concluídas com êxito. Assim, o empreendedor sente-se um pouco mais relaxado e sem aquela pressão diante da obtenção do capital. No entanto, é um mito que precisa ser eliminado. A obtenção do capital faz parte do processo empreendedor e realmente é uma das fases mais difíceis. Contudo, o mais complicado está por vir: construir uma empresa e fazê-la crescer, cumprindo as metas do plano de negócios, gerando lucros, criando empregos, atendendo às necessidades dos clientes e recompensando o investidor conforme previsto. Esse talvez seja um grande problema para muitos empreendedores, pois não estão preparados para essa tarefa mais operacional, de construir uma empresa aos poucos, no dia a dia. Muitos empreendedores são mais visionários que gerentes, mais estrategistas que dirigentes, mas não conseguem definir planos táticos, solucionar problemas específicos, ou seja, não são bons administradores. O problema maior ocorre quando esses empreendedores, que criaram a empresa do nada, ficam tão apaixonados pelo negócio que não conseguem entender e avaliar suas limitações como executivos. Acreditam que sempre terão a melhor solução para os problemas da empresa, não aceitando a interferência de pessoas externas ao negócio nem a dos próprios funcionários. O bom empreendedor deve reconhecer suas limitações e saber montar um time de gestão que leve a empresa em direção à sua visão, envolvendo-se, com o passar do tempo, mais com questões estratégicas e menos com as operacionais. O início do negócio depende totalmente do empreendedor e de suas atitudes dentro da empresa. Mas, a partir do momento em que a empresa começa a andar com as próprias pernas e a crescer, o empreendedor deve profissionalizar cada vez mais a gestão, contratando especialistas para tocarem o negócio, sem medo de perder sua autonomia ou autoridade, dedicando-se a fazer o que mais sabe ou de que mais gosta, inovar, criar e pensar estrategicamente. 246.
Recomendações finais ao empreendedor 10. No entanto, muitos empreendedores gostam do lado operacional do negócio, de estar a par de tudo o que ocorre no chão de fábrica, de conversar com todos os funcionários e de delegar a questão estratégica para diretores e consultores externos. Isso não significa que a empresa não terá sucesso e que ele perderá o controle do que ocorre, mas o empreendedor corre o risco de não mais agregar valor à gestão do negócio, tornando-se uma pessoa figurativa na empresa. Quando isso ocorre, o empreendedor deve pensar sinceramente no momento de saída, em dedicar-se apenas ao conselho administrativo da empresa, retirando-se da gestão. É um momento difícil para muitos empreendedores, mas necessário. É preferível sair do negócio, manter-se apenas como sócio e conselheiro e ver a empresa crescer ainda mais nas mãos de profissionais capacitados a deixar a empresa morrer em suas mãos, por orgulho e medo de perder o controle da situação. O empreendedor deve entender suas limitações e aprender com os erros para não voltar a cometê-los em uma nova empreitada. Outra função importante do empreendedor, durante a fase de crescimento e maturação da empresa, é o gerenciamento dos conflitos internos e dos jogos de interesse, da luta por poder e posições de comando dentro da empresa. Quando o empreendedor deixa claro a seus subordinados que está chegando o momento da saída de sua posição à frente dos negócios, pode haver um clima de disputa e de desconfiança dentro da empresa, o que não é benéfico. Nesses casos, é muito importante que o empreendedor defina previamente seus sucessores ou as regras que definiram quais pessoas de dentro ou de fora da empresa ficarão responsáveis pela gestão do empreendimento. O papel de liderança do empreendedor é imprescindível durante esse processo, pois deve ficar claro que ele ainda é quem define o que deve ser feito, e todos os demais devem agir como um time, trabalhando em equipe. Foi visto, no capítulo 2, que os empreendedores são apaixonados pelo que fazem e ficam ricos. Ficar rico é o sonho de muitos empresários, mas não de todos os empreendedores, pois ganhar dinheiro é consequência de muito esforço e dedicação ao negócio, o que pode levar anos, sem descanso. Empreendedores de sucesso ficam ricos, mas, antes, precisam construir uma empresa da qual se orgulhem, a qual dediquem boa parte de suas vidas, abrindo mão de altos ganhos, de lazer e de fins de semana. Quando a empresa atinge a maturação, se consolida no mercado, é adquirida por outra empresa ou recebe um grande aporte de capital, por exemplo, o 247. 10 recomendações finais ao empreendedor. Empreendedor pode ganhar um bom dinheiro e colher os frutos com os quais um dia sonhou. Nem sempre isso ocorre para todos os empreendedores que, mesmo seguindo as regras do jogo, desenvolvendo um bom plano de negócios e captando o investimento inicial para o negócio, não chegam ao sucesso. Muitos empreendedores só conseguiram ser bem-sucedidos com o segundo ou o terceiro negócio que criaram, com histórias de fracasso para contar nos casos anteriores, extremamente úteis quando utilizadas como aprendizado, servindo de experiência para os desafios futuros. Esses empreendedores são verdadeiros vitoriosos, pois sempre estão atrás do sucesso, mesmo expondo-se a derrotas sucessivas, quando ninguém mais acreditava em seu potencial. No Brasil, é comum as pessoas comentarem o insucesso dos empreendedores. Isso, porém, deve servir de estímulo ao empreendedor, para provar a si mesmo que é capaz de contornar mais um problema e recomeçar. O mais difícil para muitos deles é reconhecer quando o negócio não tem mais chances de ser lucrativo, ou seja, quando o negócio precisa ser fechado. Reconhecer esse momento e não desistir de tentar de novo é uma virtude. Quando tudo recomeçar e o processo empreendedor se repetir, o empreendedor estará mais preparado para as adversidades que encontrará na jornada que se seguirá. Por mais que o empreendedor colha os frutos de um sucesso passado, ele não se dará por satisfeito e sempre tentará novos empreendimentos, novas ideias e formas criativas de multiplicar seu patrimônio. Por isso, essas pessoas, que ousam e não se contentam com a mesmice, que se expõem à derrota e que buscam incessantemente o sucesso, são tão especiais para a sociedade. Ser empreendedor não é uma opção de vida, mas uma missão de vida. O empreendedor não arrisca apenas seu futuro, mas também o de todos aqueles que estão à sua volta, que trabalham para o seu sucesso e dependem de suas atitudes e decisões. Empreendedores são responsáveis pelo desenvolvimento de uma empresa, de uma cidade, de uma região, enfim, pela construção de uma nação. O papel social talvez seja o mais importante que o empreendedor assume em toda a sua vida. 248. Referências capítulo 1. Sebrae. Pesquisa, dados de sobrevivência e mortalidade de empresas no Brasil, 2007. Sebrae. Pesquisa, sobrevivência das empresas no Brasil, 2013. Sebrae. Agenda estratégica das micro e pequenas empresas 2011 a 2020. Relatório, 2011. Sebrae. Informações públicas no website do Sebrae, www.sebrae.com.br, acesso em novembro de 2020. Capítulo 2. Bolton, W.K. The University Handbook on Enterprise Development. O. Columbus, 1997. Bigrave, W. The Portable MBA in Entrepreneurship. Boston, John Wiley Sons, 1994. Dertousos, M. For Pillars of Innovation. MITS Magazine of Innovation Technology Review, 9, 10. 1999. Dornelas, J.C.A. Empreendedorismo na Prática, Mitos e Verdades do Empreendedor de Sucesso. Rio de Janeiro, GEM, LTC, Empreende, 2015.
Escrivão Filho, A Natureza do Trabalho do Executivo. Tese, doutorado, UFSC, Florianópolis, 1995. Filion, LJ. Empreendedorismo e Gerenciamento, Processos Distintos porém Complementares. Workshop do Soft Start, Brasil, 1997. In, Dolabella, F. Empresa emergente de base tecnológica, condições internas e ambientais de sucesso. IX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Porto Alegre, setembro de 1999. Global Entrepreneurship Monitor. Executive Report, 1999. Executive Report, 2000. Global Report, 2019-2020 avos. R. Referências. Hampton, Dr. O Trabalho do Administrador. In. Administração Contemporânea. São Paulo, Macron Books, 1991, p. 10 a 37. Ishit, P. Entrepreneurship, Intrapreneurship, and Venture Capital, The Foundations of Economic Renaissance. In. Ishit, Robert D. Org. Lexington, Lexington Books, 1986, p. 18 a 25. Ishit, R.D. Peter, M.P. Entrepreneurship. 4. ed. Boston, Ervin McGraw-Hill, 1998. Inovações do século XX. Disponível em http://www.britishcouncil.org.tw/english/science/science1a9.htm. Acesso em Outs. 2000. Cal, JJ. Entrepreneurship, Creativity and Organization. New Jersey, Prentice Hall, em Gowood Cliffs, 1989. Cats de Vrais, M. Creative Rebels with a Cause. In. BIRLEY-S. Música, D. Orgs, Mastering Enterprise, Financial Times, Pitman, Londres, 1997. Kirzner, I.M. Competition and Entrepreneurship, Chicago, Chicago University Press, 1973. Cotter, J.P. What Effective General Managers Really Do. Harvard Business Review, 9, dezembro de 1982, volume 60, número 6, p. 156 a 167. Mintzberg, H. Trabalho do Executivo, o Folclore e o Fato. São Paulo, Nova Cultural, 1986, número 3, p. 5 a 57. Coleção Harvard de Administração. Moore, C. Understanding Entrepreneurial Behavior. In. Pierce I. J.A. Robinson Jr., R.B. Academy of Management Best Papers Proceedings, 46th Annual Meeting of the Academy of Management, Chicago, 1986. Schumpeter, J. The Theory of Economic Development. Harvard University Press, 1949. SMILOR, R.W. Gil, M.D. Jr. The New Business Incubator, Lexington Books, 1986. Stewart, R. A Model for Understanding Managerial Jobs and Behavior. Academy of Management Review, 1982, v. 7, número 1, p. 7 a 13. Thompson, J. The World of the Entrepreneur, A New Perspective. Journal of Workplace Learning, Employee Counseling Today, 1999, v. 11, número 6, p. 209 a 224. Timmons, J.A. New Venture Creation. 4. ed. Boston, Ervin McGraw-Hill, 1994. Veja também a adaptação da 8ª edição deste livro para o português, Dornelas, J.C.A. Timmons, J.A. Spinelli, S. Criação de Novos Negócios. Rio de Janeiro, Campus Elsevier, 2010. Tornatsky, L.G. Bates, Y. M.C. Crea, N.E. Lewis, M.S. The Art and Craft of Technology Business Incubation. Best Practices, Strategy, and Tools from More than 50 Programs. Ohio, NBIA, 1996. Capítulo 3. Bigrave, W. The Portable MBA in Entrepreneurship. Boston, John Wiley Sons, 1994. Dornelas, J.C.A. Empreendedorismo Corporativo. Rio de Janeiro, Campus, primeira, edição, 2003, segunda, edição, 2009, terceira, edição, 2015, Editora Gen, LTC, Empreende, quarta, edição, 2020, Editora Empreende. Ishit, R.D. Peter, M.P. Entrepreneurship. 4. ed. Boston, Ervin McGraw-Hill, 1998. Timmons, J.A. New Venture Creation. 4. ed. Boston, Ervin McGraw-Hill, 1994. Veja também a adaptação da 8ª edição deste livro para o português, Dornelas, J.C.A. Timmons, J.A. Spinelli, S. Criação de Novos Negócios. Rio de Janeiro, Campus Elsevier, 2010. Capítulo 4 Dornelas, J.C.A. Criarempresas.com, Empreendedorismo ou Oportunismo. Disponível em 250. Referências R. www.planodenegocios.com.br 2002, 2008, 2011 avos. Capítulo 5. Applegate, L.M.
Developing an Elevator Pitch for a Project. Boston, Harvard Business School Publishing, 2002. BANGS, DH. The Business Planning Guide, Chicago, Upstart Publishing Company, 1998. Dornelas, JCA. Capacitação dos gerentes de incubadoras na elaboração e utilização do plano de negócios como uma estratégia para se disseminar seu conceito junto às empresas incubadas. IX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, Porto Alegre, setembro de 1999. Plano de Negócios, seu guia definitivo. São Paulo, Empreende, segunda, edição, 2016. Plano de Negócios, Estrutura e Elaboração. Apostila, São Carlos, maio de 1999. E tal, Planos de Negócios que dão certo. Rio de Janeiro, Campus, 2007. Handbook of Business Planning, Bizeplan Buider Interactive. Gian Tools, Mountain View, Califórnia, 1997. Hadima, J. Workshop Nuts and Bolts of Business Plans. MIT, Massachusetts Institute of Technology, Boston, 2002. Kaplan, R.S. Norton, D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, Boston, 1996. Kaplan, R.S. Norton, D.P. The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action. Boston, Harvard Business School Press, 1996b. Pavani, C. Deutsche, J.A. Lopes, S.M. Plano de Negócios, Planejando o Sucesso de Seu Empreendimento. Rio de Janeiro, Lexicon, 1997. PINSON, L. Ginete, J. Anatomy of a Business Plan. 3. Ed. Chicago, Upstart Publishing Company, 1996. Rentes, A.F. Van Aken, E.M. Butler, R. An Organizational Assessment Method for Transformation e Fortes. Proceedings of the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, julho de 1999. Salman, W.A. How to Write a Great Business Plan. Harvard Business Review, agosto, de 1997. Sebrae, Indicadores da Mortalidade das MPES Paulistas. Relatório Preliminar, Região Metropolitana de São Paulo. Pesquisas Econômicas, São Paulo, dezembro de 1998. Sebrae, Avaliação das Incubadoras. Divisão de